Discussão de gosto versus qualidade. Um corte do Daniel sobre o Bonnie Boo, então é react de um react. Bora. Não tem problema gostar de coisas ruins e vice-versa. Do Último Romântico, bom nome. Não tem problema gostar de coisas ruins. Acho que fato do fato, né? Não tem muito quem que vai discordar disso. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce com, oh meu Deus, o gosto iluminado. É um processo. E você não precisa, nesse processo, ficar com vergonha do que você gostava antes, dependendo do caso. Do canal Bonnie Boo. Vamos lá. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu sou o Bonnie. Oi, Bonnie. Ah, Sukuna, Itadori e a Nobara com a porra daquela marcazinha. Legal. Tem que botar em 1.5 porque o vídeo é grande, né? 40 minutos. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Me arrependi. E existem muitas Infelizmente, sou Funko Pop. Já tá baixo! Por que tá baixo? coisas que são relativas. Música, Filho de anjo e demônio. humor, padrão de beleza, justiça, arte. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. A diferença entre gosto e qualidade. E Vamos falar sobre isso, vamos lá. como ambos podem ser relativos, mas nem tanto. Mas antes, uma coisa que eu te garanto que é de alta qualidade e eu Nada de errado gostar de coisa ruim, só tem que admitir que é ruim. O que é ruim? Tipo, essa é o questionamento. A gente pode conversar com o tempo aqui, com o passar do vídeo. O que é ruim, né? Uma obra... A gente tem várias formas de você colocar uma obra ruim. Vamos lá, uma obra ruim. Uma obra que incentive coisas criminosas. Algo mais objetivamente ruim. Não só que incentive, mas seja até mesmo para você... Vamos lá, uma obra... Vamos ser caricatural, não tem por que não ser uma obra que incentiva o nazismo. Acho que podemos dizer que é uma obra ruim. É uma obra moralmente ruim. Olha, mas moralidade. Por isso que eu tô indo para um ato caricatural. Uma obra ruim. Uma obra que não cumpre o que promete. Uma obra mentirosa, que mente, que fala uma coisa e faz outra. Uma obra ruim. Uma obra de alguém que não sabe do que tá fazendo. Tem vários tipos de ruins. Mas o meu ruim, uma obra ruim, é quando o que eu mais quero ver na obra e o que mais me apetece uma obra não me é entregue. O que é uma comida ruim? Tem gosto pra tudo, mas uma comida queimada é uma comida queimada. Você vai lá, comer um doce gelado. Aí o doce vem, em vez de estar gelado, tá quente. Podemos dizer que é uma comida ruim. Então quando você vai consumir uma obra que ela se entrega, se vende e até mesmo está dentro da estrutura dela, ela ser algo e ela não é algo, tem coisa mais chata do que uma comédia que não te faz rir, de um drama que não te faz chorar, de um suspense que não dá medo, nem te dá aflição, uma obra feita para te empolgar, mas não te empolga, uma obra que não causa nenhum sentimento em você, e você assiste ela e o tempo não passa, é uma obra ruim. Ou seja, uma obra chata, uma obra ruim. E o que é uma obra chata? É uma obra que não se conecta com você através do que você tem que fazer com a obra. Que pode ser tanto um demérito seu, quanto um demérito da obra. Você pode ser uma pessoa simplesmente que não tá nem aí, pega um livro, tem letra, não vou ler, como também a obra pode não conseguir se traduzir para ninguém. A famosa obra egoísta. Uma obra que só faz sentido na cabeça do criador. Porque, querendo ou não, uma das facetas da arte é a comunicação. Você pegar uma história e traduzir essa história na cabeça do criador para o máximo de pessoas possíveis. Quando você não consegue fazer isso e essa é a sua intencionalidade, a sua obra falhou. E há muitas pessoas que deveriam entender a sua obra não vão entender. É como se você fizesse uma obra em uma língua onde só você entende. E isso é dos ruins. Acho que esse vídeo vai acabar sendo longo, mas não tenho ideia. com certeza vou gostar do seu like. Se você gostar desse vídeo, basta se inscrever e ativar o sininho, que eu te garanto que você vai ver muito mais vídeos Final de Jujutsu Kaisen, eu já falei, final de Jujutsu Kaisen não seria ruim se a construção pra ele fosse melhor. Seria um final legal. maravilhosos como esse. Vamos começar com a seguinte questão. Existe uma diferença entre o que gostamos e o que é considerado de Vida de garoto. Valeu, né, bolinha? Meu Deus, vida de garoto. Ok, estou com medo do que a gente vai ver. Mas vamos ver depois. qualidade? Vamos lá. Gosto é subjetivo e pessoal. Cada um tem preferências baseadas em suas experiências, emoções e contexto cultural. Alguém pode gostar de um filme cheio de ação e explosões, com piadas baixas e idiotas, porque se diverte, enquanto outra pessoa pode preferir dramas complexos com profundidade emocional, porque, sei lá, porque são cinéfilos cultos. Sou eu, gente, sou eu, vocês viram. Acho que não. Gosto e qualidade, isso... Acho que eu já falei aqui, eu repito, balança dos gostos. Uma coisa é você falar que algo é simples e algo é ruim. Ou você falar que algo feito só pra rir é algo ruim. Aí é você, na verdade, tá indo não pra definição de qualidade, mas sim pra definição de gosto. Se algo feito pra rir te faz rir, porque é ruim. Se algo feito pra te fazer chorar, te faz chorar, é ruim. O gosto estaria no quanto você valora, o que foi te entregue. E a qualidade está alinhada ao como o sentimento que a obra queria lhe entregar foi te entregue. Então a qualidade é o como o objetivo foi feito, e se foi feito, e o gosto é, foi feito, foi feito. Eu gosto. Eu não gosto de suspense nem de terror. Consigo valorar
cenas. Consigo valorar um episódio que tem uma menção de terror. Mas eu não assisto filme de terror. Não consigo gostar, não consigo valorar, não consigo me sentir bem. Então quer dizer que terror é ruim? Não, eu só não valoro. Então isso que seria literal o gosto. Essa é a diferenciação. Então gosto e qualidade se diferem aí. Ale, mas é que você muitas vezes pode não gostar de coisa ruim. Aí é um ponto bom. Só que como é que você vai saber se é ruim porque não tá batendo no seu gosto ou se é ruim pela execução? Aí que vai da execução. Então qualidade é a execução e o gosto é o valor pelo que foi entregue final. Então temos o gosto pessoal e temos o gosto racional, se podemos separar assim. O gosto pessoal é quando uma obra medíocre te ofende menos que outra obra medíocre. E o gosto racional é quando você consegue ver, opa, isso foi entregue de uma maneira muito boa, foi entregue de uma maneira espetacular, uma boa execução, o bom, simples e o bem feito. Aí vai. Temos, então, dá pra quebrar bastante o que é gosto e o que é qualidade. Viram? Era eu! Olha só! Ou algo assim. Enquanto que qualidade é algo mais objetivo, baseado em critérios como Baseado. roteiro, Qualidade é algo mais objetivo, é algo que tenta ser objetivo para que numa discussão você tenha um norte. Porque quando... É simples. Se tudo é, nada é. Então se tudo é subjetivo, no final uma discussão não existe, não é válida, você não parte de lugar nenhum. Se não existe palavras erradas, não existe uma discussão. Então você ter algumas regrinhas, você ter uma forma de fazer uma crítica, você sistematiza a crítica num modelo semi-científico para que isso faça sentido, para que tenha justiça, para que a sua crítica faça sentido, para que não fique apenas para mim faz sentido, então acabou. Não é assim. Para você, do que me adianta uma crítica que faz sentido só para você? Traduza a sua crítica. A mesma coisa com palavras. Eu tenho certeza que você tem aquele amigo, quando ele se embola, ele fala uns negócios aleatórios e você entende apenas pelo contexto. E até mesmo pelo gestual dele, quando você tem aquele amigo do coração mesmo. Já tem gente que não é assim que funciona. roteiro, direção, narrativa, desenvolvimento de personagem, consistência e até elementos técnicos como animação e som. Mas, tá ligado? Você tá Algo ligado? mais de comparação, né? Algo mais bruto, check yes, basicamente. Animação boa é o quê? Uma animação boa é isso. Você vai check yes. Eu tenho certeza que você já pegou uma obra que tem um monte de elemento bom, um elemento ruim te mata. No meu caso, que eu posso dizer assim, é Kimetsu no Yaiba. Animação bonita, direção bonita, ritmo bom. A história não me apetece. Porque, para mim, pro meu gosto pessoal, a história é mais importante do que a execução. Uma boa história, para mim, é maior que uma execução. Balança dos gostos. Eu vi falando isso lá no canal principal. Balança dos gostos. Né? Você tá ligado, né? Exemplo, Cowboy Bebop pode ser considerado de alta qualidade pelos padrões de narrativa e animação. E aí algumas pessoas vão criticar falando que a história não é uma história seguida, tá ligado? Que é cada episódio uma... Verdade, mas aí você não pode colocar como qualidade. Aí vai gosto. Eu gostaria que fosse uma história retilínea. Eu não queria que eu entrasse do mundo, aí cada episódio me apresentasse o mundo, fizesse eu gostar dos personagens, para no final ter uma sequência lógica para tudo aquilo que foi transformado aos pouquinhos em vários episódios, no final tivesse uma... Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Porque isso é ruim. Isso daí... Nossa, eu lembrei agora. Padrão de consumo puro. Eu vi eu falando sobre padrão de consumo e eu lembrei, né? Um amigo Um amigo me lembrou que eu não falo o que é padrão de consumo. É autodescritivo, então não é um termo forte. Padrão de consumo é simples. É a sua média de consumo. Vamos dizer assim, que é basicamente a média do que você assiste. Então, se você é uma pessoa que assiste vários animes e tem não são episódicos, aí você vai assistir um anime episódico que você não gosta, você literal não tem arcabouço argumentativo, você não tem vivência, você não tem nada dentro do que você consumiu, pelo que você consumiu, para chegar em qualquer conclusão de que você não gostou de um anime episódico porque ele foi mal feito. Não, você foi assistir um anime episódico querendo que ele fosse um anime recorrente, um anime com história constante. Então isso se torna apenas um seu padrão de consumo. Você não conseguiu, através do que você consome, separar o que é bom e o que é ruim. Eu fiquei muito falando isso lá na treta com o Marcelo, que é só o padrão de consumo dele. Que ele assistiu várias animações de alta qualidade, a sensibilidade dele pelo tosco e pelo feio é muito alta, que ele não consegue assistir nada feio. E por aí vai. Então o padrão de consumo ele é muito mais quando uma pessoa que não é com alto senso crítico ou que não estudou, não consegue fazer uma boa crítica, nem fazer uma boa projeção apenas pelo consumo. Porque se você pode assistir 1000 filmes, você pode assistir 1000 animes, você pode assistir 1000 séries, se você não estudar, não significa nada. Só significa que você assistiu 1000 obras. Mas não significa que você entendeu, que você racionalizou, que você estudou. Se você pegar
2 obras. E estudar essas 2 obras, estudar o seu roteiro, a sua produção, tudo, vai ser muito mais proveitoso do que você só ter consumido 1000 obras. Então é mais ou menos isso que está querendo dizer quando eu falo sobre padrão de consumo. É muito mais um peso pessoal do que um peso mais objetivo. É uma história própria. Então a narrativa principal não evolui, entre aspas, só perto do final, quando ele luta contra o... Esqueci o nome, foda-se, tem muito tempo que eu não vejo. Cowboy Bebop. Isso. Então, o que significa? A pessoa acha que uma boa animação é uma animação com começo, meio e fim, do primeiro ao último episódio. Aí a animação vem para ser algo episódico, onde cada episódio tem um foco, não é enrolação, não é uma forma de esticar, não. Os episódios são feitos para uma história que conecte todos, para que você... cada episódio sinta empatia, veja a jornada, se apeteça, ou seja, o clássico, qualidade não é os elementos que fazem a obra ir pra frente. Qualidade são os elementos que fazem a obra contar a história que ela quer contar com maestria. Então, tem aqui o personagem olhando pro céu. Ai, que besteira, por que tá olhando pro céu? Tem que avançar a história, tem que colocar mistério, tem que colocar isso. Não, meu amigão. O que contemplativo faz parte da história, faz parte da narrativa também. Então não é, não foi pra frente, mas trabalhou drama, trabalhou tudo. Eu falei isso do Marcelo num vídeo desse aí. A gente não gosta e não entende muito a hype disso. Você pode dizer que a animação e a escrita são boas, mas a narrativa em particular, a progressão da narrativa, muita gente vai dizer isso aqui é ruim. Comparado a Sword Art Online, que apesar de ser muito popular... E esquenta. Só que aí a pessoa vai falar, é ruim por quê? Vale, por quê? O seu ruim significa alguma coisa. É ruim por quê? Vai, concatena. Por quê? É ruim porque não é o que eu queria. Aí é só padrão de consumo. Não me importa. É o clássico. Uma boa argumentação de bom ou ruim é quando você vem com bons exemplos equivalentes. Não à toa que sempre quando eu vou falar sobre algo que é mais sutil, eu costumo, em vez de fazer referências de outras obras, eu faço da mesma obra. Isso é ruim? Essa aplicação é ruim pelo que a obra colocou. Então imagina, eu estou comparando a obra com a mesma obra. A chance de dar errado é muito menor. Por aí vai. É altamente criticado pela sua falta de profundidade no enredo. O que é verdade, mas ao mesmo tempo a ideia não era exatamente fazer um enredo profundo. Exato. É questão de qualidade e se a obra consegue lidar com isso. É simples. É aquilo que eu falei lá no... acho que vai reply, que eu falei. É o domínio. Você pode fazer algo simples, você pode pegar até um erro narrativo. O Saitama e One Punch Man é isso. Se baseia nisso. O One Punch Man se baseia em um erro, em um personagem muito forte que se torna desinteressante, torna ele propositalmente desinteressante, faz o designer dele refletir alguém desinteressante, a cara dele é de pastel, e você torna o mundo mais interessante, o sistema mais interessante, e uma produção mega fluida, mega bonita para você compensar. Por que é ruim? Eu não gosto. Desculpe. Vai se lascar, não importa com o seu gostar. Pelo que eu vejo, o seu gostar não significa nada. Porque você não tem nada mais objetivo para falar. O seu gostar é um gostar que não se traduz para mim. Porque é só padrão de consumo. E padrão de consumo é como se fosse uma palavra que significa algo e você só amassou essa palavra, jogou ela fora e no final não significa nada. O seu gostar, por quê? É o seu padrão de consumo e o meu gostar, porque foi tecnicamente bem feito, são duas coisas diferentes, não se misturam. Qualidade é, até certo ponto, relativa, especialmente na arte. O que é considerado de qualidade em determinado contexto pode não ser em outro. Por exemplo, falando de cinema, o padrão de qualidade cinematográfico do Ocidente é diferente do Japão ou da Índia. Tá bem certo isso aí, na verdade. É verdade. Mas aí eu não acho que é qualidade, eu acho que de novo entra no padrão de consumo. Qualidade que a gente pode querer colocar é a comparação entre obras, é um fator de qualidade mais objetivo. Quando você vê uma obra, essa obra te causou um sentimento, e vê uma obra que tentou te causar o mesmo sentimento, e o sentimento não foi tão intenso, tem alguma dificuldade de qualidade, nem que a segunda obra não teve a responsabilidade de ser a sua segunda obra. Claro que por isso que muitas obras mais medíocres, elas tentam ser a primeira obra medíocre, para o maior número de pessoas, para ela ser uma obra a mais, porque ela é a primeira obra medíocre, que para alguém que nunca assistiu nada, vai ser uma obra um pouco acima da média. E o resto daí é um padrão de consumo, uma média, os maneirismos, o fator, né? Que é o famoso balanço dos gostos. Verdade. Esse era o parte do ponto que eu queria trazer. Obrigado por falar disso. Uma coisa que eu não falo muito. Costumo só dizer, tipo, é objetivo ou é subjetivo? Não tem meio termo. Tem. Tô vendo esses filmes de uma perspectiva hollywoodiana, que foram as Inclusive, pausem e deem play de novo, caso porque estejam atrasados, acontece sempre. produções que eu cresci consumindo, e eu acho eles horrorosos, eu não gosto. Mas as pessoas que pertencem àquela cultura, ou até algumas pessoas do Ocidente... Quando a gente tem na feira, temos 4, eu acho. A questão de qualidade é exatamente comparação. E o padrão de consumo que a pessoa vê é daquilo que ela consome. Como é que você vai saber
algo que não existe, entre aspas, que é algo que você nunca consumiu. Pois que padrão de consumo, ele é pessoal e não deve ser nunca usado como qualquer caráter mais objetivo. Por isso que um aleatóriozinho fala, eu não gostei. Tô nem aí, meu amigão. Eu só ligaria pro seu eu não gostar se você fosse meu amigo, se você fosse alguém importante pra mim. Seja uma figura importante pra indústria ou pra mim, ou um amigo que eu me importo com a opinião. A opinião de um aleatório é a opinião de um aleatório se ela for apenas uma opinião que reverbera só na cabecinha dele. Eu tenho amigos que não sabem fazer crítica. Eu sei fazer crítica. Muita gente sabe fazer crítica. Mas exatamente porque a gente sabe separar o que é opinião, o que é gosto, o que é técnico e o que não é técnico, que é o básico quando você vai fazer qualquer tipo de crítica. Só que não é todo mundo que faz isso e nem precisa, pra falar a verdade. Por isso que pra mim, um padrão de consumo só é ruim quando você começa a querer bedelhar. Cozinha de internet, essas coisas. Aí eu já acho besteira, porque aí é uma crítica antiética. Que se abrem para as outras culturas com mais facilidade, pensam diferente. Aqui no Ocidente existem critérios, geralmente mais aceitos em cada tipo de mídia. No cinema... Que é muito mais a mediocridade da indústria que reverbera o padrão de consumo do que uma qualidade objetiva. Eu gosto de falar assim, o que seria outro aspecto de qualidade? Ação humana. A ação humana é bela. Quando você vê uma ação humana e ela reflete a esforço, você vai ver beleza. Única e exclusivamente pela projeção. Por isso que quando eu falo, por exemplo, que Aranhaverso, pra mim, é uma das animações mais impactantes da minha vida, outra pessoa que fala que a Aranhaverso é uma das animações mais impactantes da vida dela, talvez a gente esteja falando a mesma coisa com sentidos diferentes. Eu falo isso porque eu amo animação, e o que a Aranhaverso significa para as animações seja maravilhoso pra mim pela animação. Já o outro que fala isso é um fã do Homem-Aranha. A mesma ação, um filme espetacular, com motivos diferente. Sabe aquele meme do engravatado lá? Ah, você gosta disso por isso, você gosta disso por isso, não somos iguais? Basicamente isso. E a partir daí, entra outro quê de análise de qualidade, que é o conhecimento. Seja o conhecimento pelo consumo, ou seja o conhecimento pelo estudo. E por aí vai. Como é que você vai saber, então, como um dos quês de qualitativos de qualidade é comparação? Alguém que só assistiu 10 filmes vai ter um arcabouço para comparação. Alguém que vai assistir 100 filmes vai ter 100 filmes para comparação. Alguém que assistiu 10 filmes, mas estudou esses 10 filmes, ele tem um quê qualitativo muito maior, que vai ser muito melhor do que se ele tivesse assistido 1000 filmes. Desenvolvimento do personagem, a coesão narrativa, são critérios básicos para se avaliar a qualidade. Senhor dos Anéis é amplamente considerado de alta qualidade por seu roteiro, atuações e construção de mundo. Mas isso não significa que todos que assistem vão gostar. Obviamente, muita gente vai achar muito longo, muito arrastado. Muita gente, especialmente hoje em dia, vai achar muito básico, por mais que a ideia seja ser básica, entre aspas. É bem contra mal, ponto. Aí vai vir a galera, tipo, super fã de Tolkien, mas tem isso aqui. Mas a ideia básica é ser bem contra o mal. É isso, irmão. Essa é a ideia. Então a galera vai lá e vai criticar isso, falando que pra hoje em dia o padrão de qualidade mudou. Exato. Não só o padrão de qualidade, que é uma distorção falsa, uma coisa simples. Como é que você vai saber que uma animação é difícil se você não sabe como a animação funciona? Como você vai saber que uma narrativa é difícil se você não sabe o que é uma narrativa difícil? Como é que você vai saber que certos aspectos da arte são difíceis de implementar em uma história se você tem pouco consumo? Vamos lá, Isekai. Porque você gosta de ReZero. Cara, eu falei isso hoje, eu acho, aqui em um canto. Falei isso mesmo. Falei isso aqui hoje. Tava falando sobre ReZero e o cara falou que ReZero é um anime clichê. Um anime clichê, que ele não viu nada, é um anime até chato, o protagonista é chato, o protagonista é alguém que sem nenhuma qualidade, é alguém que ele, cara, é um protagonista muito chato, ele é muito, só perde, ele é cansativo, eu falo, eu gosto exatamente por causa disso, porque eu assisti vários Isekais e todo Isekai é apenas, me perdoem, punhetinha mental de autossatisfação, de desejo de um cara frustrado para um cara frustrado. É isso que é Isekai. E quando eu vejo, depois de assistir vários, dar chance para vários Isekais, e eu vejo um Isekai, que ele é exatamente o contrário, e até mesmo que provocativo, aí da própria Rain, por exemplo, que todo mundo fala, nossa, se fosse eu ficava com a Rain, não é Emília, aí o autor vai lá e faz ele não ficar com a de todo mundo. Aí isso já pega, exatamente porque eu sei que para esse gênero, esse tipo de atitude é muito corajosa e é muito difícil você assistir Isekai, pelo meio do Isekai, esse tipo de obra. E você até comparar Mushoku com ReZero. Mushoku tem várias qualidades muito melhores do que ReZero. Só que Mushoku, ele é tão medíocre que apenas a qualidade técnica é boa. Porque ele é só o que a média deveria ser dos Isekais. Já o ReZero é uma desconstrução, um contrapadrão de um padrão que nem foi bem implementado. Um dos motivos que eu gosto de ReZero. Vamos dar mais um exemplo bobo, banal. Um anime das quintuplas, que é um anime de harém. Muita gente assistiu e falou, que final merda. E eu, que assisti vários haréns, eu, que
assisti Arém achando que era tipo um BBB. Olha que eu me ferrando, o meu lado tá aqui burro, só porque tinha um final e o autor teve coragem de pôr o final com uma personagem. Eu tava assistindo e lendo com esse filho da mãe, ele vai aproveitar que é gêmea pra não falar o nome. E até brincou, o autor brincou que ele não ia dar o nome de quem o protagonista ia escolher, só porque ele escolheu. Isso pra mim já é um ponto completamente fora do padrão. Eu falei, mas isso não é padrão de consumo? Sim, mas é um padrão de consumo consciente que é um, adivinha, gosto racional. Não é apenas emocional. Porque eu sei que para esse gênero, essa ação é a mais difícil. Porque, dado a média de consumo, a média das obras, isso não é feito. Então a beleza do diferente, do difícil, está exatamente nesse quê de ação humana. Então mesmo que eu assisti um Rudeus, falei besteira, assisti um Subaru, que é um protagonista fraco, que ele mais chora, ele é um protagonista hediondo, você não consegue, às vezes, nem simpatizar com ele. Para esse tipo de obra que é feita apenas para ser um ideal, eu adoro odiar esse cara, adoro ver ele sofrendo. Mesma coisa com Monogatari. Ah, mano, o Monogatari, o cara é cheio de defeito, exato, ele é cheio de defeito, maravilhoso, ele tá cheio de defeito, adoro ver ele apanhando, tanto que só ele apanha. O tempo todo ele só apanha, e até às vezes ele apanha bonito, e por aí vai. Então é exatamente esse quê de comparação, que muitas vezes as pessoas ou simplificam ou não pegam umas certas nuances. Verdade, o padrão de qualidade que você imagina numa história dessas mudou. Se alguém fizesse uma coisa muito parecida com os Seus Anéis, não só seria criticado porque é muito parecido com os Seus Anéis, mas muita gente ia achar esquisito. Tipo, nossa, muito simples, coisa do estilo. É possível gostar de algo que não tem qualidade técnica. É a parte da... E isso que eu falei aqui de comparação, vem quando você vai assistir algo de época também. Porque depende, ou exige que você saiba que é da época. Porque como, imagine, eu falei aqui com Hot Wheels. Imagine alguém do tempo de hoje que não sabe, nem sabe da história das animações, nem como as animações são feitas, e vai assistir, pegar um Hot Wheels Accelerated, aquele 3D super datado que envelheceu muito mal. E foi isso que aconteceu lá com o Marcelo. Foi exatamente o que aconteceu. O pessoal assistiu e falou, esse personagem é desse jeito porque era preguiça do modelador 3D. Tá vendo a pequena diferença, que é o contexto do seu estudo ou do seu conhecimento? Muitos contextos e muitas belezas exigem que você tenha um arcabouço antes de você assistir. Seja uma beleza posterior, que é a beleza de você assistir um pedaço da história, um pedaço do passado, a lá museu, que não foi feito para a época, ou seja, uma beleza de que o autor faz para um público diferente, um público menos generalista. Porque que a gente pode dizer assim, que é uma obra que pede para que você entenda ela, você tem uns arcabouços maiores, que é a tão famosa obra cult, que exige ou que você tenha um consumo específico de arte, de outros filmes, seja filmes variados para fazer a autorreferência, ou você seja uma pessoa que saiba de direção. Exemplo, vou dar um exemplo menos caricatural, menos cult assim, cultura pop. Mas você assistir uma obra de cultura pop, você precisa entender um pouco, ou mínimo, sobre cultura pop para entender as referências. Tanto que obras que fazem referência de cultura pop, vamos brincar, Mad, pega um filme Mad, um episódio de Mad que zoava as coisas que estavam acontecendo no momento. Você, na época a pessoa ria, hoje em dia você não ri, só porque o que aconteceu na época se perdeu no tempo. E por aí vai. Então esse é um dos cases que você precisa ter um pouquinho de noção quando você vai querer dizer o que é qualidade, o que é obra. Mas é muito lento. E daí que é lento, foi feito para a época. Mas é porque é simples, padrão de consumo. Você está muito acostumado do filme se adaptar a você, não a você se adaptar ao ritmo do filme. Você é uma pessoa que quer que o filme te faça massagem, mas você não quer prestar atenção. É o clássico, para você assistir o filme precisa de legenda, precisa que o narrador fale, e precisa ainda que o narrador fale, não pode ficar confuso. Você precisa que o filme seja o mais claro possível. E isso é padrão de consumo. Você é acostumado a consumir obras que mastigam tudo para você e você não é exercista. E tem obras de mistério, obras mais difíceis, obras mais complexas, ou simplesmente obras que fazem um muro artificial para que você se esforce na hora que você está assistindo, que é a obra que trabalha com recompensa diferente. Ou seja, o problema do padrão de consumo é como ele te cega para a única coisa boa é o que você já consumiu. Porque o que você consumiu é limitado, meu amigão. Da parada também de como clássicos funcionam. Um livro clássico de um tempo atrás, de, 300 anos atrás, muitas vezes são histórias que vão ser repetidas muitas vezes depois. Então se você for lê-lo... Nossa, agora que ele falou, tem também os aspectos de tempo. Por exemplo, um filme mudo. Você acha que se os caras não pudessem, eles colocariam um som, tanto que trabalhando para colocar som, imagine você colocar esse aqui na sua análise, na sua crítica, no seu consumo. Muito difícil. Achar muito básico, tipo Ilha do Tesouro. Eu gosto muito de Ilha do Tesouro. Eu recomendei para um amigo meu, ele leu e ele falou, tipo, é legal, mas, né, é a base pra história de aventura.
Eu já vi outras histórias de aventura, e tipo, justo. Tipo Zelda Ocarina of Time, tipo Zelda é um bom... É verdade, agora que ele falou, existe um que é chamado sorte. Tem certas obras que são feitas para ser a sua primeira obra, e você deu sorte de assistir a sua obra. Tem certas obras que você assistiu fora do tempo. É uma obra... É um clássico Rudeus, pô. O Mushoku foi um dos primeiros Isekais. Mas ele veio depois que os Isekais já estavam completamente destruídos, marginalizados, e ele veio apenas sendo a mediocridade. Não o bom, nem o excepcional, apenas a mediocridade do que os Isekais tinham que ser. Ao ponto que, por exemplo, ReZero, que, entre aspas, é um contrapadrão, é mais efetivo nesse contrapadrão do que o próprio original. Olha que bizarro. Por exemplo, também, Zelda Ocarina of Time é ótimo, e ao mesmo tempo ele parece, né, muitos jogos vieram depois e fizeram coisas provavelmente melhor. Essa parte da questão. Aquela coisa de você não dar a importância pro pioneiro, porque talvez você só goste do que você goste pelo cara que foi lá e fez, porque é muito fácil. Você lembra de novo que eu falei da ação humana? O que é mais fácil? Você derrubar uma árvore na mão ou derrubar uma árvore na machadinha? Olha, que tipo de exemplo horroroso é essa? É isso exatamente o que eu tô fazendo. A ação de derrubar a árvore é a mesma. Qual é mais impressionante? Com a mão, porque é mais esforço. Então, em uma época onde esse padrão não existia, quem criou o padrão, validou o padrão, que é o tão famoso ato de pioneiro, é mais impressionante do que o outro que, ele pegou um padrão que já funcionava e colocou. Exemplo, Dragon Ball. Aí o cara vai lá assistir Dragon Ball e fala, é tão clichê Dragon Ball. Claro, porque quem estabeleceu os clichês que você está assistindo hoje é a obra, é Dragon Ball. Ele que estava lá desmatando, ele que estava derrubando as árvores, para o pessoal ir num terreno mais simples, num terreno mais reto, fazer as obras deles. Adivinha de novo no que entra, que é consumo e estudo. Para você pegar esses pontos de beleza, você precisa saber que esse ponto de beleza existe. Então não adianta você achar que única e exclusivamente só de consumo por consumo você vai entender toda e qualquer obra. Não adianta. Se você quiser ser uma pessoa, mas eu não quero, então não faz, pô. Ninguém é obrigado a estudar para consumir melhor. Você pode só ficar aí refém do que Hollywood te lança, mas se você quiser escolher o que você gosta, desenvolver o seu eu, desenvolver o seu gosto, desenvolver o seu consumo, você vai precisar estudar um pouquinho. Nem que seja da indústria, para você ter um consenso histórico geral, não precisa ser muito, ou do seu autodescobrimento do seu gosto, porque o seu gosto não é um definidor, ele é uma parte de você. Ele muda, complexa, ele fica mais complexo, menos complexo, ele muda o tempo todo. Às vezes o seu lado emocional. Quantas vezes eu já não assisti uma obra que eu só não estava emocionalmente preparado? O Daima, Dragon Ball Daima, eu falei, não vou assistir Dragon Ball Daima porque eu tô muito estressado, não vou conseguir assistir, adivinha? Assisti Dragon Ball Daima, bêbado, me desculpe, simplesmente eu falei, não posso nem dizer que eu consumi Dragon Ball Daima. Amém, mas eu preciso consumir com mais calma. E por aí vai. Eu sei que para muita gente que só usa filme, entretenimento como entretenimento para passar função de um anime, função de um livro, fazer o tempo passar de 1 para 2 horas. É isso que é para você. Mas eu também vejo como arte, como expressão, como um pouquinho além. E quando você vai exatamente por isso, você tem que ir um pouco além. Também, mas eu me distraí lendo Zelda. É isso. Técnica. Ou reconhecer a qualidade de algo que você pessoalmente não gosta. Eu, por exemplo, adoro Eternos. Cara, não é nem... Eu tenho meus problemas com Eternos, mas é muito mais pelo que ele representa do que ele é. Ele é um filme clichê. É um filme que não ofende, nem fede, nem cheira. E tem boas cenas. Então se você não se ofende, eu já falei aqui, com o ritmo de Eternos, e você gosta das cenas e dos personagens, você gosta deles. E é exatamente a balança dos gostos que eu vivo falando. Vamos lá. Deixa eu sair daqui, que não pode vazar nada. Infelizmente. Paint. Vamos lá. Modo desenhista ativado. Eu já falei isso daqui, mas eu vou falar de novo. Não, eu não sou desenhista. A balança dos gostos, ela vem... Eu gosto dela porque ela exemplifica bastante. Vamos lá, temos aqui uma balança. Aqui nós temos pesos que vão para cá e pesos que vão para cá. O que significa? Aqui são os acertos, aí os acertos caem aqui, ó. Caem aqui. E aqui, se a balança pender para cá, é uma boa obra. Aqui são os erros. Se os erros penderem para cá, é uma obra ruim. Não existe obra perfeita, fato. Mas existem obras que têm tantos pontos positivos que nulifica qualquer ponto negativo. Que ela cai para esse lado aqui como se esses pesos aqui não existissem. Então isso que significa? Só que aí que entra o gosto. Porque esses pesos não pesam 1 quilo todos, não. Tem peso que pesa 0,5, tem peso que pesa 1, tem erro que pesa 10.
Exemplo, Kung Fu Panda 4, aonde o peso de ser o quarto filme de uma franquia que eu valoro muito, não é 1 quilo, é 1 tonelada esse erro dele ser ruim. Que faz ele ser ruim, mesmo se ele tivesse, a música é boa, a animação é boa, as lutas é bom, mas a história, pra mim, nesse filme pesa muito mais. Então é isso que torna isso um pouquinho complexo, nesse conceito geral. E aí que entra o gosto e entra o peso. Então a gente pode ter 1 milhão de acertinhos aqui, música, direção, música, direção, aí você vem um erro de roteiro, um retcon que empobrece todo o filme. Bum, joga pra ruim como se não fosse nada. Outro exemplo, Tartarugas Ninja, Caos Mutante. É só a animação mais bonita que eu já vi, mas ser a animação mais bonita, 10 quilos. Empobrece a lore de todos os Tartarugas Ninja por causa do Splinter e por causa da forma que ele faz, e o final é ruim. 1 tonelada, pra mim. Então você tá vendo que em uma análise mais crítica, os pontos estão o mesmo. Um cara mais crítico pode falar exatamente, pô, o final é meio ruim e o Splinter é um personagem meio bosta comparado. Para eu, isso tem um peso, para outra pessoa isso pode ter peso. Então as pessoas, ao consumir a mesma coisa, vendo os mesmos erros e os mesmos acertos, podem dar. Essa balança pode cair para um lado ou pode cair para outro. Literal, com a mesma crítica, com a mesma análise. E aqui que está a complexidade de você fazer uma crítica. Porque às vezes, quem disse que o peso está aqui, está certo ou está errado, é correto. Por quê? Imagine se eu coloco um peso aqui, esse filme ele é muito bobo. Aí o filme é uma sátira. Aí você coloca um peso, um erro, o filme é bobo. Não existe esse erro porque você errou. Aí você vai lá e coloca um peso, a animação de Aranhaverso é bonitinha. Aí você coloca 1 quilo, mas bonitinha? É só uma das animações mais importantes que reformulou toda a indústria. Você vai lá e coloca um pezinho e por aí vai. Então, a partir dessa complexidade, você faz uma crítica e é a partir daqui que você define. Então, temos aqui o que é bom, temos aqui o que é ruim, temos aqui qualidades, temos aqui a balança, certo? E aí você vai colocando aqui, e a complexidade vem do quanto você valora, quanto você coloca peso. Exemplo meu, pessoal, ritmo e sutileza. O que é ritmo? O ritmo é como a história é contada. Se ela é muito arrastada, se ela não é muito arrastada. Se ela vai num ritmo que a história precisa. Esse ritmo é agradável. Você não sente a obra muito rápida nem muito devagar em nenhum momento. Ela tá no momento certo. E sutileza é como ela conta e vai se narrando. Eu gosto de dar o exemplo de Dragon Ball Super Broly. Em quesito, se eu fosse colocar assim, Super Broly. Deixa eu... caraca, como é que aumenta aqui? Deixa eu aumentar. Aqui, vamos lá. Se eu fosse colocar aqui, seria exatamente assim. Temos aqui o Super Hero. O Hero, aqui, em Dragon Ball. E aqui o Super Broly, nessa balança, o Hero é melhor. O Hero tem vários pontos. Direção boa, ritmo bom, história bom, storytelling bom, foreshadow bom, conexão lógica bom, roteiro bom, ritmo bom, como filme, muito bom. Já o Super Broly, ele é quase um episódio estendido. Aqui, pronto. Então quer dizer que o Super Hero, ele é melhor do que o Broly? Pra mim não, porque o Super Broly, ele é muito sutil. Se o Super Broly quisesse, o arco do pai do Broly poderia ser na cara. O Broly não poderia falar aquele arco. O Broly poderia falar o arco, o pai do Paragas podia falar, não. Coloca lá no subtexto apenas para que no final, quando o Freeza mata o Paragas, quando o Broly explode, fazer sentido. Essa sutileza para mim pesa muito. Principalmente porque não é tão comum em Dragon Ball, principalmente no Dragon Ball Super. Quem é que lembra do Vegeta versus a Ribrianne? Quem é que lembra do Vegeta versus a Ribrianne? Aí o Vegeta tava lutando contra a Ribrianne com a cara extremamente espantosa de ridícula, nojenta, rodando pro Vegeta. O Vegeta, a cara dela é cara de idiota. O Vegeta faz cara de nojo e de repulsa. O Vegeta vai socar e ele esquiva, sendo que ele podia socar. Aí o Vegeta treme, olha pra ele. Eu fico me perguntando, pra que o Vegeta precisava falar? Ai meu Deus, eu tive que esquivar de tanto nojo. Pra que você falou, Vegeta? Pra quê? A cena foi afirmada e reafirmada 3 vezes. Pra que você precisa falar? Olha, é pra todo mundo entender, pelo amor de Deus. Não é pra todo mundo entender, qualquer um entende. Mas você faz isso para comer tempo. Ou pior, tratando o seu público como idiota. E esse é um dos que eu valoro tanta sutileza ao você entregar a sua mensagem. Já o Super Hero, ele é muito mais na cara. A própria forma como a Pan vai voar,
Precisava do pessoal aquele ficar falando, gritando, vai. Eu já entendi que é o arco da personagem, que é a evolução dela, que é o que ela aprendeu, que é a forma como você pegar um personagem e trabalhar ele na subtrama. Isso eu já entendi. Pra que aquilo? É pra gerar empatia. Sim, podia, mas não precisava repetir. Tá vendo o ponto? É você fazer o que você quer fazer de uma maneira não na cara. Quanto menos você fazer, melhor, porque isso valora mais a entrega. Porque eu senti com você falando menos, com você se esforçando menos, e eu valoro mais isso. Então só esse ponto do Super Broly ser mais sutil já é um ponto gigantesco que faz ele ser melhor que o Super Hero para mim. O problema é, e se você não valora tanta sutileza? O Super Hero é melhor. Aí, no meu vídeo lá no Budokai, o Super Broly tem vários errinhos de lógica. Vários errinhos de lógica. Explicação, sequência lógica, várias coisinhas. Para mim isso não pesa uma grama. Por quê? Porque o Super Broly ele é um episódiozão estendido. Só. Ele é um episódio de anime estendido. Com a luta o tempo todo. Não tem história, não tem cancelação, não tem nada. Mas ele consegue entregar uma puta de uma experiência com só isso. E pra mim, esses errinhos aqui não pesam nada. Já o Super Hero, ele é literal um filme. Tá todo check yes. Ó, pra ser um filme legal, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tem que colocar regra, tem que colocar isso. Um monte de coisinha, um monte de coisa. Pra experiência, pra mim, ser muito menor do que o Super Broly. E entra só quesito de animação. A animação do Super Hero não é feia, mas a animação do Super Broly, pra mim, é muito mais inspirada. A direção é muito melhor. Pô, a luta em primeira pessoa do Broly contra o Goku é muito inspirada. E por aí vai. Não vou jogar, não. E pronto. Eu diria que é impossível gostar de algo ruim. Se você gostou é porque você viu algo de bom ali. Você gostou, você sentiu prazer em alguma coisa. Alguma coisa naquela... Caraca, eu acabei de falar. Essa aqui é a balança dos gostos. Esse aqui, ó. Porque talvez você viu e deu peso pra algo que as pessoas conseguem ver e para você ter um peso muito maior. Mais clássico e possível. Pô. Aranha Verso, por exemplo. Eu não gosto tanto do Aranha Verso 2. Por quê? Pra mim ele é mais apelativo. Ele apelou mais pro sentimento de fã. Já o primeiro tem tanta apelação pro sentimento de fã quanto é um filme por si espetacular. Roteiro, concatenação, tudo. Aí a pessoa que é um fã do Homem-Aranha, que tava lá, oh meu Deus, aquele Homem-Aranha da HQ número 744. Eu vou jogar o cara por ele achar que tá lá um doido lá sofrendo, e por aí vai. Então são esses pontos. Ah, e tem outra coisa, né? Tem esse meio aqui, ó, na balança dos gostos. Tem o peso pra baixo, tem aí um peso pra baixo, tem pesos maiores, pesos menores, e tem os pontos neutros, que é aquilo que não tem peso nenhum, fica no meio aqui. E isso pode para uma pessoa ser bom ou ser ruim. Isso é o que torna muito pessoal. Acho que os pontos neutros, normalmente, é o que é mais pessoal. São os pontos neutros. A discussão está nos pontos neutros. Exemplo, Bach para um professor de luta de arte marcial. Ele detesta Bach. Única e exclusivamente porque Bach fala mal de luta de arte marcial. E faz uma narrativa que coloca a arte marcial como não serve para nada. Serve só para ringue. E ele não gosta. E por causa desse ponto, que pra mim é neutro, Bach não é um anime sobre arte marcial, é outra narrativa do Bach, mas pra ele, só porque brinca com algo que pra ele é sério, esse ponto neutro é tornado como um ponto ruim. E por aí vai. Olha que loucura. Aquela história ali te cativou. Mas o que exatamente poderia ter feito isso? Por exemplo, Black Sails é a minha série favorita. Tem muita coisa lá que eu acho que é errada. Eu não sei se eu diria que ela é, tipo, uma série particularmente fantástica. Eu acho ela muito legal, tem muitos elementos muito bons. Mas eu não sei se ela, ao todo, assim, ela é fantástica. Só que tem piratas e um pirata gay. Então eu fiquei, porra, maneiro, legal, tem pirata. Aí, outro ponto do Darael. Ah, tem um pirata gay. Um cara que é hétero, não vê nenhuma necessidade nisso, um pirata gay pra ele é um ponto neutro. Isso até mesmo não tô ruim. Ah, Lê, mas não é homofobia? Não, porque um pirata gay é menos um personagem pra ele se idealizar. Então imagina, se ele tem um padrão de consumo de todo personagem precisa refletir ele, pra ele entrar na mente do personagem, o personagem tem que se parecer com ele. Medíocre, mas é boa parte da coisa. Aí um personagem gay é menos um personagem pra ele se auto-inserir. Pra ele até mesmo, em vez de um ponto neutro, um ponto negativo. Que é um personagem a menos pra ele se colocar. Tá vendo o ponto? Por isso que é tão complexo. Talvez o cara nem seja homofóbico. Mas pra ele, o padrão de consumo dele força ele a só se ver, ou só querer se ver, na hora de consumo que ele faz. Olha que bizarro, assim, ó, dessa pequena sutileza. E por aí vai. E que pra mim é um ponto neutro, um personagem gay, pô, é um personagem, é um ponto positivo, pra uma pessoa pode até ser um ponto negativo. Me explica cientificamente como pessoas gostam de funk. Eu adoro funk. Os ritmos são... É simples. Como alguém gosta de funk? Porque a pessoa faz igual eu gosto de música gringa. Eu não ouço a pessoa cantando. Uma coisa que eu acho que as pessoas não percebem, e eu já percebi, porque eu já falei aqui lá no meu vídeo de Primal que eu sou muito insensível com música. Eu sou.
muito insensível com música. Mas algo que na minha insensibilidade, eu percebi é que, quando eu não falo inglês, quando eu assisto ou ouço uma música gringa, quando eu assisto o videoclipe, eu sinto nojo. Quando eu ouço a música, eu sinto bem. Por quê? Quando eu ouço uma música gringa, eu não entendo a fala. Então eu transformo a voz da pessoa como se fosse um instrumento. E quando eu vejo o videoclipe, a voz se conecta com as ações e eu começo a entender as falas, o que acaba não gostando. Pra uma pessoa que tá ouvindo funk, ela não tá nem escutando a letra, porque ela só quer embrasar. É música pra bailão, música que você tá assistindo, ouvindo muitas vezes bêbado, ou é uma música que você não se importa com a letra, você só quer um ritmo lá, porque é uma música feita pra dançar, basicamente, por aí vai. Então as pessoas, conscientemente ou não, tornam a voz, ao invés de ser uma poesia, a ser uma lírica, se torna um instrumento. Por isso que ninguém leva as músicas de funk a sério, mesmo sendo algo bizarro. E às vezes, eles, sabendo que não tem essa necessidade da música ser séria, o pessoal faz tosco de propósito. Existe isso. Ou vai falar, não existe não. O próprio MC Gorilla, pô. Ele faz tosco de propósito como um subgênero dentro do gênero. E por aí vai. Então, é simples. Você, quando ouve funk, você tá provavelmente escutando a música, escutando a fala. As pessoas, muitos dos que ouvem, não estão escutando a fala. Estão só escutando. Estão transformando a lírica num instrumento, não na voz. Por isso que muitas vezes, entendeu? Ponto. Lê, mas tem muita música errada. Aí a gente nem brinca. Quando as letras é igual aquele MC doidão lá, né? Coisa, e abandona e deixa lá. Aí eu acho meio sacanagem, aí é demais. Mas dessas músicas mais só lascivas, a lascívia pela lascívia, eu não vejo tanto problema porque é a média da indústria. Isso tem lá fora, isso tem aqui. Eu consumo música gringa exatamente porque, como eu não entendo, uma música lasciva lá pra mim, se eu gostar da lírica da voz e transformar a voz num instrumento, pra mim não é música lasciva. E esse é também um dos problemas do padrão de consumo de quem consome muita música de fora, mas não entende. Porque você vai achar que a música não tem putaria. As músicas lá fora não tem putaria. Aí você vai ver os videoclipes. Pelo amor de Deus. Aí você vai ver o que a música realmente tá querendo dizer. Aquele clássico, nossa, eu achei que era uma música feliz, quando eu vi a letra, é uma música triste. Exatamente. Pra você, quando consome a música que não é da sua cultura, você tá consumindo a música muito mais como uma sinfonia, ou seja, sem voz, transformando a voz num instrumento do que realmente uma música com poesia. Então, por isso que eu acho muito idiota quem fica comparando funk, isso, mano. Não, mano, amigão. Música, sexo vende e vai vender em qualquer cultura. Muito Entendeu? Aí vê se você consegue. Às vezes a música, a lírica, entre as poesias do funk, você não consegue passar pano. Como muitas vezes eu não consigo. Mas tem muitas vezes, pô, acho que as músicas que mais fazem sucesso hoje em dia no YouTube, que é o funk, pô, nem música tem. Pega uma batida e faz. Que coisa melhor? imprevisíveis pro básico padrão do que você imagina, e a forma de usar sampling é muito interessante. Só que você tem que ir atrás do funk em particular que possa trazer isso. Tem um que eu gosto bastante, o nome é só Aquecimento Gaiolagem, só que é uma música completamente rítmica e percursiva, mas toda... Mas, não, tem... realmente, funk, eles... cara, que não dá, né? É que é uma indústria, né? O problema de você criticar o funk como uma indústria é que meio que a crítica pega todo mundo da música. Ah, e funk é muito... é muito simplório. Aí você vai sertanejo, vai tudo. Não tem muito o que fazer. Qualquer música, qualquer coisa que vai pro mainstream fica simplório, porque o mainstream é simplório. O mainstream é o que evidencia os medíocres. Então não tem como você querer bater muito nesse ponto. É o padrão, pô. Você chora. Muita coisa. Tipo, todos os samplings que tem lá, as coisas que estão na música, não são... A maioria, pelo menos, não são caralho. Não esperava por isso, esse vídeo ficou muito superficial, queria falar sobre mais coisas, mas estou começando a aprender a fazer roteiro de vídeo agora, enfim. Ah, um donate do Boni? É isso mesmo. Ah, pô, mano, mas pelo começo do seu vídeo, você não pode querer ir, se você quer realmente, para algo muito profundo do nada. A menos que você queira, sei lá, ser um doutor, um médico, só que é muito difícil você fazer com esse tipo de avatar. Porque você precisa evocar no sentimento das pessoas domínio. Entendeu? Igual aquele cara que faz de filme, que é ele copia o roteiro da gringa. Ai, qual é o nome dele? Esqueci, mas que só porque ele fala de uma maneira mais culta, o pessoal cai. Não é que cai, né? São vídeos simplórios, mas o pessoal compra. Então, se você quiser fazer algo profundo, semiótica, por exemplo, você vai ter que parecer ser algo profundo. E se você quiser, igual você está atraindo um público mais jovem, você vai ter que ir aos pouquinhos. Você vai ter que ir quebrando. Em vez de você falar sobre tudo que eu tô falando aqui agora, eu não tô seguindo isso porque eu tô nem aí. Tô falando aqui sozinho. Tô
2 horas falando sozinho aqui na live. Tem 0 pessoas na live. Eu nem sei se tá tudo certinho. Os meus vídeos não pegam nem 50 visualizações. Então, eu não estou fazendo isso para ganhar visualização. Eu sei disso, eu só estou ignorando. No seu caso, acho que você teria que cortar melhor o seu roteiro e você ir trabalhando. Opa, quer saber sobre isso? É ao contrário, você tem que ser mais incisivo, mais, entre aspas, medíocre. Só que aí, para quem quiser aprofundamento, você tem uma playlist, você tem uma sequência de vídeos, você tem uma sistemática e por aí vai. Se você querer ir nessa área mais educadora, de apresentar algo mais culto para os seus inscritos, ou de apresentar discussões onde você não apenas vai jogar uma discussão difícil pro cara, mas também vai dar a ferramenta para ele chegar na conclusão sozinho. Sou teu fã. Obrigado por R$5, Manibu. Muito Algo como o próprio Narras, o Daniel faz. As palavras Algo, agora. por exemplo, agora que eu lembrei, o Igor. O Igor não faz, pô. O Igor não faz. Quantas vezes você, no Twitter isso acontece, nos vídeos do Igor, quando o Igor fala alguma coisa, isso é muito ruim. Aí eu, nossa, ele tá falando que isso é ruim, então eu vou ver o Igor mete quem me conhece sabe. Ou vai lá na live. Que é um público mais cult, é um público mais fiel, quer dizer. Mostrando exatamente por causa que o Igor, ele tem esse ar de culto, esse ar dos saberes, esse ar semiótica, não tem muito que querer fugir não. Por aí vai. Por aí você desenvolve esse ponto. Só que aí, o Igor, ele só fala do ponto mais A. Ele não fala sobre o ponto mais introdutório. Muitas vezes, eu tô assistindo um vídeo dele sobre algo que eu não conheço, aí ele fala, não aguento mais discutir sobre isso, não aguento mais discutir o que é uma boa obra. Aí ele fala e pula. Só que eu que tava querendo ver a opinião dele sobre isso, não tá. Então, e convenhamos que até mesmo pro canal do Igor, lá o Corte da Indie, pô, é muita bagunça, pô. Tá agora ficando um pouquinho mais organizado, graças a Deus, mas você não tinha nada sistemático, né? Pra você ir nessa jornada. Meio que o Igor, ele atrai pessoas que já estão na jornada do conhecimento, na jornada, já tem uma bagagem, ele não é algo introdutório. Então, se você tem que saber para qual é o público que você tá querendo ir. E até eu não acho que esses exemplos que eu tô dando são muito bons, né? Mas é o que veio na cabeça agora. O vídeo até agora tá bom, tipo, tá seguindo pelo caminho que eu concordo. Portanto, tá bom. Mentira. Mas aí, vamos continuar vendo. Só que deixa eu continuar agora de funk. Tá básico, mas ser básico não significa nada. Ninguém começa o livro pelo final, pô. Todo livro tem sumário, todo livro tem introdução. E essa música em particular, ela segue essa ideia de que, tipo, tem sample de bateria, tem plugin de bateria ali em alguns pontos. Só que a maioria da música não são só, tipo, sons aleatórios e alguns melodias mesmo, alguns synthzinhos ali. Só que eles são curtos pra criar uma ideia rítmica, uma ideia percursiva. E é muito legal o resultado final. Muitas vezes, não é isso a questão do goiaba de moletom, mas muitas vezes esse desgosto pelo funk vem por causa das letras explícitas, o que tudo bem, então faz, gosta se você quiser. E por Também, isso é verdade, text explícito. uma questão de que é brasileiro e você fica tipo, girl, eu vi isso minha vida inteira, então tem um rapper. É verdade, isso. Eu entra de novo o padrão de consumo. Aí você vai lá consumir o medíocre lá de fora e você acha, nossa, muito melhor. É a mesma coisa, só que gringo. Isso é muito comum. Eu gosto disso, como eu falei com o meu vídeo da bailarina, quando você faz isso consciente. Porque a indústria vive do medíocre. E é basicamente isso. Claro que se você quiser só consumir a nata da nata, você consegue. Mas aí, na minha cabeça, fica muito pesada. Mas aí, se eu quiser consumir o medíocre, eu pego o medíocre bem feito de várias culturas que vão ser diferentes e me entregar coisas diferentes, mesmo que seja o medíocre de todo lugar. Que eu gosto muito, ele fez uma música chamada Polymers, que é a música que ele fez. A batida dele é uma batida de funk. E é muito braba essa música. Essa música é muito braba. A batida é a batida tradicional de funk. Mas é foda, é muito maneiro. Não, mas é foda. Essa batida é boa, essa batida é muito boa. Essa que a gente tá acostumado também. Enfim. Batida de funk é mais amada do mundo pra caralho. É porque ela é muito imprevisível. Claro que a gente acha previsível porque a gente tá acostumado com básica. Mas você coloca muito uma coisa ali. É uma música muito percursiva, de uma maneira interessante. Enfim. É uma música que não tem muitas regras, basicamente. Se você pega uma música de cada MC, você, nossa, que difícil, que diferente. Você pega uma música de cada MC, nossa, difícil. Você pega o hit de cada ano, ou de cada 3 meses, são muito diferentes. Só que se você pega o disco do cara, é a mesma coisa, né? E como é uma música que vive de hits, você consegue dar essa falsa sensibilidade de inovação, sendo que não. É o clássico é a mesma coisa que vai mudando um acorde a cada 100 músicas, aí depois de 1000 músicas fica tão diferente do que 1000 músicas atrás. É basicamente isso. Porque eu vejo funk só falta de criatividade, que manda muita coisa que o brasileiro é capaz de fazer. Talvez você esteja olhando pra falta de criatividade em outro ângulo. Tipo, presta mais atenção na parte percursiva, porque funk é muito mais sobre a percussão do que a harmonia ou melodia. Isso é verdade. Isso é verdade. E é um dos motivos que muita gente não gosta, porque o que sobra é ruim demais pra você encarar. É um mundo muito alto.
eu achei que muita gente gostava também, porque ao meu ver o filme é maravilhoso, mas eu fui surpreendido ao ver que muita gente odeia esse filme e eu fiquei indignado. Como assim? O filme que eu gostei é ruim? Ah não, isso é só... É porque Eternos não é ruim, lembrando que a gente tá falando de Eternos. Caralho! Mas enfim, a gente tá falando de Eternos. Eternos não é tipo, ruim. Ele é foda-se, essa é a minha visão. Eu acho Eternos foda-se. Isso, aí que entra de novo na balança dos gostos. É o clássico que foi assistir Capitão Marvel, por exemplo, pô. Achando que seria algo tão legal antes. É a mesma coisa, a sua decepção. Tem aquela balança dos gostos que eu já te falei. E ali tem a sua interpretação dessa balança dos gostos. Igual eu falei com o Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4 é pior do que Mega Man 2? Não. Lá, ao menos tem uma animação, tem um roteiro. Mas eu detestei e me senti muito mais puto. Eu fiquei me mordendo muito mais ao assistir Kung Fu Panda 4 do que Mega Man 2. Eu tô errado? Agora eu não posso nem mais sentir o que eu sinto? Eu estaria sendo errado e antiético na minha crítica se eu literal usasse os meus sentimentos para ignorar qualquer outro aspecto de arte. Não, pelo amor de Deus. Música existe por si. Arte existe por si. Animação existe por si. Roteiro existe por si. Cada elemento de arte tem que ser respeitado como elemento de arte. Então, o que significa? Não é porque o filme é ruim que você tem que pegar um aspecto bom e falar que é ruim. Igualzinho eu falei do cinema, pô. O roteiro de Aceleristas é bom. Os mistérios são bem feitos. A conexão é bem feita. Os cliffhangers são bem feitos. No contexto ele é bem feito. Aí só porque a animação é feia, isso você vai lá e fala que todo filme é ruim? Não pode. Isso é antiético. Principalmente, Lê, mas não é um grande problema. Sai da sua casa, vai viver a sua vida. Sim, meu amigão. Não é porque você não valora que ninguém valore. É uma indústria, é arte, é comunicação. Eu valoro. Se eu valoro, eu preciso, ao menos, dentro do que eu me proponho a fazer, ser o mais ético possível. Se você tá nem aí, eu não tô querendo que você faça isso. Eu não quero que você faça a faculdade para falar se você gostou ou não gostou do filme. Tô falando que eu faço. Você, como público comum, tá de boa. O seu impacto é mínimo. Agora, quando você pega um Danael, pega um cinema, pessoas que têm projeção, aí eu já acho que a ética é o mínimo, é a base. Eternos tem efeitos especiais. Eternos tem uma cena muito boa. Eternos tem umas ideias de plot muito legais. Eu acho que falta em Eternos, pra mim, é carisma dos personagens. E, não sei, uma construção melhor do plot, que ele é chato. Se Eternos tivesse umas 2 fases antes da Marvel, ele seria um puta de um filmão. Muito. Só que aí você teve um filme com projeções globais, que, na verdade, que era muito pessoal. Não faz sentido, pô. Aquele final lá, a única coisa que você pensa naquela mãozona é: onde é que vai estar isso no próximo filme? Cadê os Vingadores? É a única coisa que você pensa. Agora, se Eternos fosse mais pessoal, porque ele é um trama pessoal, e o vilão dele fosse pessoal, não fosse vou destruir o mundo, que isso é um erro dessa fase da Marvel, já seria um ponto muito mais positivo. Ficaria mais chato. Dane-se, nem tudo precisa ser a 80 km por hora. Tem beleza você viver a vida a 40. Dane-se. Eu não me importaria. A questão é exatamente isso. O pós-assistida dos filmes da Marvel, principalmente de Eternos, piora muito, porque você vai percebendo várias coisas que podiam ser melhores pra contar melhor a história, e Eternos é só o medíocre, que na verdade muita gente queria que ele fosse, no mínimo, um filme bom. Ele é monótono. Acho que o meu maior problema com o filme é que ele é meio monótono. Mas ele é uma ideia legal. Só pode se tratar de um ataque pessoal à minha pessoa. Ataque pessoal à sua pessoa, sim. Mas conforme eu fui amadurecendo meu senso crítico, consumindo mais filmes, entendendo mais sobre direção... Muitíssimo obrigado, queridos meus. A questão que muita gente acha que é injusto. Esse é o ponto que faz muita gente ser muito... Você não pensa, vamos lá, que quando a pessoa tá falando esse filme é ruim, esse filme é um lixo, tal, a pessoa acha que a pessoa está sendo injusta, porque ela não vê dentro da capacidade dela uma alternativa daquele filme ser ruim. Sabe como eu tô fazendo? De novo, vou ter que ficar falando isso, porque é a vida. Não tem o Marcelo? No meu primeiro vídeo do Marcelo, antes da treta, quando eu tava bem de boa com ele, da crítica dele, eu falei qual deveria ser a crítica dele, que eu entenda a crítica dele, que eu sei que tem pessoas na minha família que não conseguem ver animações antigas, tá tudo bem. Só que aí imagine se eu fosse um cara ignorante e não conseguisse entender que, peraí, eu consigo ver animação feia. Então esse cara aqui, o Marcelo, é obrigado a gostar de animação feia também. Não faz sentido. Então quando você é uma pessoa que não entende muito de gosto pessoal, não é uma pessoa que tem muita capacidade de fazer crítica, quando você vê a crítica da outra pessoa, você acaba não entendendo e achando que ela tá sendo mentirosa, que ela está sendo mentira. Ou seja, que está acontecendo uma injustiça. Aí você alia que talvez seja uma pessoa que não sabe criticar e uma pessoa que não sabe interpretar a crítica. Aí junta as duas. Aí dá o efeito internet, por exemplo. É exatamente isso, o efeito internet. Quantas críticas válidas são passadas de maneira idiota na internet? Um monte, porque muitas pessoas, quando vão fazer uma crítica, elas querem muito mais desabafar,
porque viram um filme ruim ou um filme que não agradou elas do que verdadeiramente fazer uma crítica. Aí você vê uma pessoa que gostou, aí vê o desabafo e quer lidar aquele desabafo como se fosse uma crítica. É o clássico. O cara vai lá e fala, não gostei do filme. Não gostou do filme por quê, hein? Não gostou do filme por quê? Não gostou do filme por quê? Calma, amiguinho, calma. Ninguém é obrigado a falar, não. Ninguém é obrigado a fazer um TCC pra falar se um filme é bom ou se o filme é ruim, não. Ninguém é obrigado. Agora, se você quiser argumentar, aí já entra o quê de ética e necessidade. Lá no meio. Metallica adora funk e o vimos. No começo, vambora. Eu tô nesse. Metallica adora funk. Funk é legal, pô. Funk tem coisas boas. Roteiro, fotografia, teoria, narrativa. De vez em quando, acho que ser um filme foda-se é pior que ser um filme ruim. Eu sempre acho isso. Se você não me impressionou em nada. Tipo, quando é alguma coisa que eu acho perfeitamente medíocre e não faz nada, eu esqueço da coisa. E pra mim, eu esquecer da obra é pior do que ela ser ruim. Porque quando ela é ruim, muitas vezes ela tentou alguma coisa. Ou só... É porque qualquer sentimento é melhor do que nenhum sentimento. Por exemplo, eu detesto Amor e Trovão. Detesto. É um dos piores filmes. Foi, acho que, o único filme que eu verdadeiramente que tava querendo sair do cinema. Fiquei puto. Fiquei indignado. Eu tava, literal, sofrendo assistindo o filme. Nunca tinha isso acontecido comigo. Eu posso ter detestado a experiência, mas foi uma experiência. Quem disse que toda experiência tem que ser uma experiência agradável? Eu fiquei, depois desse filme, 2 horas reclamando do filme. Quantos filmes bons e medíocres o filme terminou, eu fiquei 2 horas falando dele depois. Eu juntei com meu amigo e fiquei mais 30, 40 minutos falando mal do filme. Nossa, a gente às vezes não fala 40 minutos de obra que a gente gosta. Então, querendo ou não, uma experiência negativa me fez ter experiências que hoje em dia eu valoro. Principalmente porque um dos quês, não é o quê, do entretenimento é entreter. Então, aquela 2 horas que o filme não me entreteve no cinema, me deu 2 horas de entretenimento, entre aspas, de falar mal do filme. Então, por isso que, para muitas pessoas, uma experiência negativa é mais valorosa do que uma experiência mais neutra, porque vai ser ainda uma experiência e vai ser algo que lhe somou, que lhe agradou, que lhe vai colocar alguma coisa, vai ser uma memória. Porque qualquer sentimento é melhor que sentimento nenhum. Agora, eu já tô falando para esse tipo de pessoa, para mim, por exemplo, nessa análise. Agora, se você não gosta de coisa ruim, não, tá ficando na sua vida. Aí é o seu padrão de consumo. Ruim por questão de descasso mesmo. Mas muitas vezes quando tu só foda-se, eu pessoalmente gosto menos do que eu gostaria de um filme tecnicamente. Basicamente é gostoso reclamar. E filme ruim te dá essa possibilidade de reclamar. E às vezes reclamar é tão gostoso quanto elogiar. Principalmente quando você faz vídeo pra internet. Ruim. É uma coisa pessoal minha. Vamos voltar aqui pra comentário. Sim. É o clássico. Vai dar um vídeo bom esse filme ruim. Porque eu gostei é ruim. Não, isso só pode se tratar de um ataque pessoal à minha pessoa. Mas conforme eu fui amadurecendo meu senso crítico, consumindo mais filmes, entendendo mais sobre direção, roteiro, fotografia, teoria, narrativa, eu percebi que de fato Eternos não é tão bom assim. Foda-se. Eu ainda acho muito exagero dizer que a produção é horrorosa por completo, até Alguns efeitos são meio merda, outros são ótimos. porque tem algumas coisas ali que foram Fotografia é ok. Isso, por isso que eu falei que você tem que respeitar. Não é porque você não gosta do filme que você isso te dá o direito de pegar o que foi bem feito e falar que é ruim. Não. Não é porque os outros aspectos não salvam que eles ficam ruins. Você tem que respeitar individualmente. Ó, a arte é cada característica individual e a sua fusão. É o clássico. Por isso que, para mim, uma das artes definitivas é o videogame, mesmo não jogando. Mas é uma das artes definitivas, isso é um fato. Mas cada arte é a fusão de arte. Tem música, roteiro, comunicação, entretenimento. Você tem várias fusões de artes, várias mesmo. Arte criativa, arte da comunicação, arte da mensagem, arte da idealização, arte da projeção, arte da alma humana e por aí vai. Então você funde várias artes, dublagem, fotografia, direção, roteiro, sequência lógica, comunicação, adequação, estudo sistemático de pessoas, estudo antropológico, junta tudo isso e faz. Então, mesmo que essa fusão não fique boa, você tem que respeitar cada caráter da arte por si. E a partir de você respeitar cada caráter da arte por si, você consegue muitas vezes perceber aonde que tá as reais forças da obra. Exemplo, Avatar Live Action. Tá lá, um monte de efeito legal, direção legal, muita coisa legal. Ruim, tirou a originalidade, ficou algo mais clichê e os personagens ficaram menos empáticos, porque agora os personagens viraram cascas, ficaram mais infantis do que um desenho que comumente é visto como algo infantil. Tá vendo o ponto? Isso não tira o mérito dos efeitos, da fotografia, do designer, da nada. Mas não tem muita conexão. Tipo, as cenas da Macari são bem dirigidas, o resto é filme hollywoodiano, blockbuster. Por exemplo, a própria direção, pô. Se uma pessoa não conhece o que é direção, não conhece o que é uma boa direção, nem o pior, a intencionalidade, que a qualidade da direção vem da sua intencionalidade. Às vezes, para você saber o que é uma boa direção, não é você ir num livrinho e falar, isso é direção boa. Não, é você estudar o que o autor estudou,
para pegar a intenção do autor e a partir de você estudar o que o autor estudou, você entender o que o autor queria passar e a partir daí, pum, você sabe se a direção é uma boa direção ou uma direção ruim. E isso é muito complexo. Eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer isso. Se eu pegar uma direção que é muito inventiva, muito tecnicista, eu não tenho a capacidade de fazer análise dela. Não tenho. Eu não tenho nem medo bedelho. Eu sou uma pessoa que, se não tá no mínimo do meu arcabouço de falar ou criticar, eu nem boto a mão. E se eu boto a mão, boto como se eu estivesse colocando a mão no vespeiro. Eu não gosto de falar do que eu não conheço, não. Não gosto de ser palpiteiro. Por quê? Já fui e já tomei na cabeça. De 2020, então é. Sim, bem feitas, Mais um curtinho do homem. Valeu, Itachi do Flamengo. Tá bom, tranquilo. mas ao menos, agora eu consigo dizer que sim. Eternos não é um filme com muitas qualidades. Uma boa. E ao mesmo. Exato. E uma das belezas da arte que muita gente não perde, que é, tá bom, você assistiu o filme na sua infância, um desenho animado. Aí, na sua memória afetiva, ele era maravilhoso, era incrível. Aí você vai lá e revisita esse desenho. Ele é um lixo. Aí você fica triste. Só que aí tem outro desenho, você não lembra tanto, mas, pô, tem esse desenho. Aí você assiste e ele é maravilhoso. Obras também não foram únicas e exclusivamente para você assistir elas uma vez, tá bom? Então, quando você assiste uma obra e ela, na segunda vez, ou você assiste uma obra para ver os aspectos técnicos, que também é uma forma de arte, e ela tem mais do que contar além da primeira camada, você tem o quê? Beleza da ação concatenada humana. Um dos motivos que obras mais complexas são tão valoradas. Porque você consegue assistir ela uma vez, tem uma interpretação, uma segunda vez tem outra interpretação, Ilha do Medo tem isso, pô. Eu assisti esse filme 3 vezes pra entender ele. Uma, porque eu não sou uma pessoa, oh meu Deus, incrível, maravilhosa na interpretação, mas quando você pega uma obra que ela te entrega às 1 hora que você assistiu ela, 1h30, e depois você ainda fica pensando nela, e você ainda fica matutando, e você ainda quer depois voltar a assistir ela, tem mais beleza. Então quando você pega um filme, que a sua primeira assistida, ele é bom, você estuda, você aprende mais, e você vai lá e assiste, e ele não é tão bom, o encanto diminui. Porque o gostoso mesmo é igual eu fiz com Acceleracers. Quando eu assistia quando criança, achava legal, achava bom. E quando eu assisti na minha vida adulta, eu achei melhor ainda. E quando eu estudei, eu achei, caraca, melhor ainda. E quando eu estudei o que era animação naquela época, eu vi, nossa, os caras se esforçou e deram o máximo de si nessa animação. Então isso soma na experiência que é a arte. Não é apenas consumo, não é apenas entretenimento, é uma experiência. E às vezes o filme ser bom para você racionalizar nele, é tão bom quanto você estivesse consumindo. Ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho o direito de detestar Red Dead Redemption. Tá, você tem direito, na verdade, sim. Um ou dois. e o 2, só pra Ah, ok, tá, obrigado. constar. Pega ele, Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Não se chama de Jack, irmão. Mesmo em piada, não se chama de Jack, pelo amor de Deus. Bora todo mundo batendo no Jack. Ah, mas ele é o melhor jogo que existe. Já viu os NPCs, já viu como ele é realista, já viu os gráficos. Vou ser bem sincero contigo. Eu acho sim, Red Dead, um jogo incrível, muito bem produzido. Em especial, o segundo jogo. Eu achei tão incrível que eu decidi tentar jogar. Mas eu me decepcionei. Não porque o jogo em si é ruim, mas porque não é pra mim. Eu coloquei muito. Ok, mas desenvolvido porque você não curtiu. Eu achei que tava fazendo isso. Ao mesmo tempo, você não precisa. Um clássico, de novo, balança dos gostos. Um trilhão de qualidade no jogo, pra fazer ele ser bom. Gameplay chata, boom, o jogo não foi pra ele. Então você, gostar ou não gostar, é só a sua experiência pessoal, fato. Você gostar ou não gostar. Agora, o que as pessoas não gostam é de ser antiético. Você falar que o jogo é mal feito, que o jogo é ruim. Ah, o jogo é chato. Chato porque ele não conseguiu agradar a todos ou porque ele não conseguiu agradar você. Porque muitas vezes quando você vai falar de algo que é muito mainstream, às vezes o problema está muito mais em você do que na obra. Ou pior, quando você vai pegar uma obra contra mainstream, é pior ainda também. Precisa, você pode só não gostar de uma coisa, tá tudo bem. Muita expectativa nesse jogo. Eu achei que Jargão de bola do cavalo. seria a experiência da minha vida. Eu fiquei super animado quando eu tive a oportunidade de jogar. Mas tudo que eu senti jogando esse jogo foi tédio e frustração. Ser muito realista foi o que matou o jogo pra mim. Felizmente eu não comprei ele. Vamos lá. Joguei um pouco de Red Dead 2, não zerei, não joguei por muito tempo e tal. Mas eu me incomodei com quão realista o jogo era. Não porque é um problema seguir nessa direção, não porque o jogo, era pior por causa disso, mas porque não é a vibe que eu gosto pra um videogame. Se eu gosto de um realismo exagerado desse, eu quero jogar alguma coisa mais, tipo um Arma 3, ou algum outro jogo de tiro totalmente tático e intenso nessa vibe, realmente focado no realismo.
Red Dead é isso pra te deixar mais imerso. Mas é tipo, você tem que limpar seu cavalo, e aí a sua barba cresce sozinha, e aí é tipo, você tá no deserto, corra do cavalo, então não tem nada na sua frente, você só tá cavalgando pra sempre. E aí se você mata alguém, a pessoa vê, a sua recompensa pode aumentar. E teve uma vez que eu sempre quebrei o jogo, porque eu matei uma pessoa na porra da estrada. E aí eu fui tentar me livrar do corpo, tentar, tipo, lidar com isso. E aí outra pessoa veio e viu. E eu fui matar a outra. E eu fui tentar me livrar do corpo, tentei tirar o cavalo do caminho e veio outra. Eu matei umas 8 pessoas, só estavam caminhando por ali. Ninguém ouviu o tiro. Ninguém foi por outro caminho. Eu tava há muito tempo matando uma pessoa atrás da outra. Porque o jogo era muito realista nisso. Mas ao mesmo tempo... Então, no fim das contas, não é uma experiência que eu acho que é muito pra mim, do pouco que eu tinha jogado, mas eu quero sentar na Exato. Aí você tem que fazer o clássico de não é pra mim. Igual eu falei com o Aranha Verso, quando você não valora o quão inventivo é, porque você não enxerga videogame dessa forma, ou você não tá sentindo falta de um filme realista. Igual eu falei do cara que gosta de Aranha Verso, igual eu, por causa da animação e das técnicas de animação, ou o cara que gosta de Aranha Verso, único exclusivamente porque ele é fã do Homem-Aranha. Aí o cara que gosta de Aranha Verso porque ele é fã do Homem-Aranha, quando você assistiu o 2, achou melhor que o 1. E eu, que não sou tão fã assim do Homem-Aranha, fui assistir o 2, achei pior que o 1, e por aí vai. Jogar tudo. Infelizmente, ele tem 450 milhões de gigas, eu não vou fazer isso agora. De vez em quando você pode encontrar um NPC cara estourado por causa da forma que o jogo trata dos NPCs. Isso é maneiro, isso é legal. 120 GB, pô, é pouco. Eu não tenho nem 120 GB disponível no meu PC, cara. Eu tive a oportunidade de jogar na casa de um primo meu. A IDR é foto realista. Opa, o texto subiu, olha só. A ideia é foto realista nos gráficos e gameplay. Mas ao mesmo tempo, o Arthur toma 709 tiros e não morre. Aí o Regis morre. E ao mesmo tempo, mata 77 pessoas por cabeça a prêmio. Mas aí como eu vou lá e pago a recompensa e acabou o prêmio. É realista até certo ponto. Mas eu acho que é tipo... Que bom que essa parte particular não foi muito realista. Mas às vezes se ela fosse realista, eu jogaria o jogo de uma maneira diferente. E eu veria o jogo como um jogo completamente diferente do que ele é. Por exemplo, aqueles Mountain Blade, sabe? Que são jogos que originalmente eram de espada, de luta de espada, e ia pra ser combate de espada uma realista até sair Kingdom Eu também nunca joguei Red Dead Redemption 2, porque eu tô quietinho aqui. Eu não vou palpitar, não. Come Deliverance. Teve um que saiu de expansão desse jogo, que era guerras napoleônicas. Então você tinha arma de fogo. Tá, só que ela era uma merda de acertar, e se você acertasse o inimigo, ele só morria, foda-se. E você também, se você levar um tiro, você morre, óbvio. Eu acho isso muito bala, é um realismo legal. Porque parece que o jogo inteiro tá ao redor desse realismo. Red Dead não é muito assim, ele é realista em muitos pontos. E esses pontos que ele é realista são coisas que tiram um pouquinho a diversão do jogo. Pelo menos um pouco eu joguei de novo, eu teria que jogar mais. É Não tipo, estou dizendo... seria então um jogo onde as referências dele são realistas. Onde ele não é realista, mas onde ele não precisaria ser, ele é realista. O clássico bolo do cavalo, mato queimando e tal. Aí quando você tá imerso no jogo, isso te dá um estalo de caraca, pô. É quase como se o realismo do jogo tirasse você do jogo. Pelo menos que eu vejo, né? que ele não é fantástico, blá 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 blá, não é isso. Só que talvez o jogo não ficasse comigo. É mais isso. Mas infelizmente eu comprei o primeiro jogo pra Xbox. E eu gostei tanto quanto do segundo. O maneiro, um eu gosto, um é bem menos essa parte que eu não curto tanto. Na cultura pop, essa distinção é importante porque a popularidade nem sempre se traduz em qualidade. Sim, ela se traduz pra apelo. Mas o que seria apelo, exatamente? Aí, viu? Muitas obras. Exato, se traduz em apelo. E existem obras que apelam de uma maneira ruim. Né? Na verdade, obras que eu gosto de dizer que algo mais objetivamente ruim são aspectos de arte apelativos, onde elas não têm nenhuma camada extra do que apenas ela quer fazer. Porque se for assim, não existe qualidade, na verdade. A obra é pra ser luta. Não, coloca a luta sem história. Faz uma luta igual no MMA. Bota um aí, bota pra lutar sem história, sem conexão. Não é assim que as coisas funcionam. Então uma luta que tem uma história por trás já é melhor do que uma luta sem nenhuma história por trás. Então uma luta uma luta boa, com uma história por trás, com um desenvolvimento dos personagens que simboliza algo, que é um objetivo de cada um, onde um personagem é complexo, o outro personagem é complexo, onde esses dois personagens, na verdade, têm um passado, que eles, na verdade, estão lutando por alguém, que cada um tem... Vai mudando até chegar que uma luta, no final, é apenas uma luta, mas o que está em volta e as motivações vão deixando cada vez mais e mais rico, mais e mais vivo, mais e mais domínio, se podemos dizer assim, não é nem questão de ser realista, entre aspas, é uma questão de o que você quer dizer é além de uma luta. Quero mostrar uma luta bonita para você, mas eu quero também passar uma lição. Só isso já é melhor do que uma luta por uma luta. Aí você tem isso, quero te fazer uma luta onde você vai rir, onde você vai chorar, onde você vai se emocionar, onde você vai perder, por aí vai. Os populares podem não ser considerados de alta qualidade crítica, mas são amados pelo público. Você acha que GTA 6 vai ter esse foco em realismo que RDA tem? Eu acho que não. Eu, pessoalmente, do ponto de vista pessoal, eu acho que não. Mas até em geral, quer dizer, eu espero que não, desse ponto pessoal meu. Mas até no ponto de, da probabilidade, eu acho que não. Porque a proposta é completamente diferente. A proposta de um GTA é muito diferente da proposta de um Red Dead. Agressivamente diferente. É pra ser mais uma paródia do mundo em geral, do que Red Dead, que se leva muito mais a sério, tentando suas várias piadas e várias coisas do estilo. GTA é uma paródia. Então eu não consigo imaginar ele sendo super realista. Muitos jogos são criticados por jornalistas de games. Isso foi muito engraçado, essa história é muito engraçada. Nossa. Da pessoa não ficando presa no porque não tem pra pular. É da higiene, eu acho. Isso é fantástico, cara. E recebem notas baixas, simplesmente porque o jornalista em questão não sabe pular uma mísera plataforma e diz que o jogo é difícil. Mano, eu joguei... Clássico. Isso aí, eu acabei... Exato. Cara, eu acabei de falar sobre exatamente isso.
onde você fala que o jogo é ruim, porque o cara é acostumado a jogar joguinho fácil, aí vem um jogo que pede um quezinho a mais de você se esforçar pra aprender o jogo. O jogo é ruim. Por quê? O jogo bom é um jogo que se dobra as vontades do jogador e tem que ser mega, mega fácil. Baixo da égua. Cuphead. E eu fui horroroso. Eu só zerei porque eu tava fazendo par com um viciado chamado PlayHQ, o editor desse vídeo. Passando Ele tá se batendo, pô. o canal dele, ele faz vídeo sobre muitas coisas. E aproveitando, se quiser me ver passar vergonha jogando Cuphead como um idoso que nunca tocou em um controle de videogame na vida, é só passar no nosso canal Os Capengas, onde nós tentamos dia após dia imitar o jogando foda-se. Puta. A diferença Eu nunca joguei Cuphead. Tipo, sempre pareceu legal, mas eu nunca parei pra jogar. Eu acho que é um jogo que seria mais divertido jogar com alguém, mas eu raramente jogo com alguém, porque eu não gosto de jogar com pessoas. Perceberam o paradoxo aqui de porque eu não jogo Cuphead? entre gosto e qualidade é fundamental para entender como avaliamos a mídia. O que importa no final é que ambos têm o seu lugar. A qualidade sim define se as pessoas vão gostar da sua produção, mas não por quanto de Aquele dia quase jogou com o Mitch, mas eu fui preguiçoso. A gente tinha marcado há muito tempo, vamos jogar, vamos. Eu tenho aqui, e a gente nunca jogou. qualidade a produção em si tem, mas sim por quais qualidades ela se propõe a ter. Um filme lento, com um roteiro com pontas soltas, um Calma! Que história é essa que tá botando no fundo? final em aberto e com muito suspense, tem tanta qualidade quanto um filme de ação genérico do Vin Diesel. Mais ou menos, porque dentro da qualidade tem um aspecto chamado responsabilidade. Quando você faz um filme genérico na época onde esse filme genérico já está extremamente saturado, ele na verdade não tem qualidade. Você tem que ter a responsabilidade de saber que esse meu filme, ele é tanto uma peça de arte que tem um apelo e também é uma história. Ele também vai ter o seu apelo temporal. Você não pode fazer um filme de terror como se a gente estivesse em 1960. Como se as pessoas não tivessem consumido antes e depois. Porque um dos aspectos de domínio é dominar o seu público atual. Por isso que você não pode querer julgar um filme com um ritmo antigo ruim, porque todo mundo pensa em fazer um filme para as pessoas que existem, não para as pessoas que vão existir. Então, quando você vai assistir algo do passado, você tem que se esforçar para se colocar no modelo que aquelas pessoas estariam querendo assistir. Assim como, quando você vai fazer algo para o presente, você tem que pensar no aspecto das pessoas que fazem. Então, quando você vai fazer um filme brucutu e não tenta inovar em nada, faz o mesmo, já é o 10º filme e você nem sequer tenta, você está apenas usando e abusando do que o seu público tem baixo senso crítico e você nem sequer tenta, na verdade você está sendo antiético, que entra naquela coisa do seu filme apenas apelativo. E ser apelativo perde pontos. Não, mas eu lembro, vamos conversar. Peppa Pig é tão bom quanto o Poderoso Chefão. E eu não falo isso da boca pra fora, não é pra fazer piadinha. Apesar de parecer uma comparação idiota, é simplesmente verdade. Peppa Pig se propõe a ser um desenho infantil para crianças abaixo de 4 ou 3 anos. E ela Não, aí você tá aí viajou. Intencionalidade não se converte em aspectos técnicos. O objetivo do filme é ser ruim. Então o filme é ruim, então ele é tão bom quanto o Poderoso Chefão. Não. Ninguém vê assim. Ninguém pretende ser assim, ninguém realmente consome nem gosta assim. Porque se isso fosse verdade, era para o tempo preservar qualquer tipo de história que as pessoas gostam. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos um certo tipo de narrativa que perduraram mais por tempo, porque isso tem mais afinco e intencionalidade na alma humana. Então não é porque alguém gosta que seja bom. Não é porque tem uma proposta que essa proposta seja boa. Não é porque a arte ela é imoral que quem consome faz seja amoral, não. Não é porque a arte é amoral que quem faz e consome seja amoral. Entendeu um ponto? Então, não. Não é porque eles seguem essas propostas que eles têm a mesma quantidade. Exatamente porque pilotar um carro e pilotar um helicóptero não são a mesma coisa. E não são vistas como a mesma coisa. Ambos são pilotos. Ambos são ótimos pilotos. Mas eles não fazem a mesma coisa. Eles não têm o mesmo prestígio. Você pilotando... eu tô dirigindo aqui um carrinho da Hot Wheels. Aqui na minha mão. Tô piloto igual um cara que dirige um carro. Não se converte. A beleza vem da ação humana. Quanto mais ação humana, mais intencionalidade humana, mais universal e mais universal é essa ação humana. E quanto mais se conecta com a alma humana, mais beleza tem, mais arte é. Não que existe uma arte negativa, para mim não existe, mas se você acha que existe, o problema é teu. E é isso que traz a beleza, e isso que traz um dos aspectos de qualidade. Porque ser uma peça de arte é um aspecto de qualidade. Ser um produto, nem tanto. Então, não, eu não sou desse daí que tem a sua intencionalidade. Titans Go é bom porque é um desenho infantil pra rir, então ele é bom. Não é assim que funciona. Não é apenas a sua eficiência. Porque eficiência, de novo, apelo pelo apelo. Não. ela exerce essa função com maestria, enquanto o Poderoso Chefão se propõe a ser um filme com um ótimo enredo e uma história. Tem
entendi o que você quer dizer. É um pouco que eu te falo antes também da proposta, mas a gente vou acabar o vídeo da conversão um pouco, não sei, vamos ver. É cativante. E é isso que ele é. E eu particularmente não gosto nenhum dos dois. Talvez um dia no futuro eu reassista o Poder do Chefão e goste. Mas hoje em dia... Aí você fala que é resistir Peppa Pig e gostar. Não. Mas eu gosto muito dos filmes do Quentin Tarantino. Django Livre, inclusive, é o meu favorito. Tem um livro legal. O meu favorito do Tarantino é um que muita gente não gosta muito, mas eu achei ele magistral, que é Oito Odiados. Eu acho o Oito Odiados o ápice do Tarantino. Oito Odiados? Me lembro de alguma coisa. Oito Odiados. Nossa, esse filme é muito bom. Caraca. É o que eu já falei aqui e repito. Eu tenho memória ruim, tá? Tenho memória ruim. Nossa, realmente. Oito Odiados é melhor. Rapaz, você tá de sacanagem. Você fazer um filme, ou um aspecto de arte. Por que eu gosto mais do Oito Odiados do que Django Livre? Único e exclusivamente pelo ambiente e por eu saber que você entregar aquele nível de sentimento com os aspectos e a estrutura daquele filme é extremamente difícil. Agradar a uma criança não é difícil. Por isso que, então, um filme feito para adultos é melhor do que um filme feito única e exclusivamente para crianças. Por isso que o filme da Pixar, as animações da Pixar, são tão boas, porque ela faz algo que é mais difícil, que é agradar criança e agradar adulto. Então, existe um quê qualitativo na arte, pelo amor de Santo Cristo. Eu não sou desses aí, não. Então, só voltando aqui, só por isso. E se você assistiu aí os Oito Odiados, pode assistir a Oito Odiados. Ah, mas é porque Django Livre tem mais açãozinha. Piu, 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 piu. Ah, é problema teu. O que ele quis fazer ali, achei super interessante, e a maioria das pessoas não curte muito tempo parado. Eu entendo, mas eu gosto de parado. Tudo é uma questão de propósito e pra que existe. Quer mais um exemplo? Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu gosto desse filme. É um filme de super-herói pra quem não tá preocupado com a essência do Homem-Aranha. Eu gosto desse primeiro filme, mas eu passei a gostar menos dele. Porque esse é um filme que envelheceu muito mal. Esse filme, ele veio com uma proposta de ser uma leve desconstrução de um Homem-Aranha, ao invés dele estar indo pro final da sua jornada, é basicamente o filme 1 do Homem-Aranha, só que dividido em 3 filmes, para você ver ele se tornando um Homem-Aranha de uma maneira mais lenta. O problema é que é muito mal planejado. É muito mal feito. É algo, desconstruções tendem a ser menos impactantes, então você precisaria de um domínio maior. Então esse filme, eu gosto muito de quão único ele é, só que eu vejo ele iniciando o filme 2 e o filme 3, que são meio ruinzinhos. Principalmente o filme 2, nunca se gostar do filme 2. Então, você voltou pro Homem-Aranha Amigão da Vizinhança, você voltou pro Homem-Aranha mais pessoal, você voltou pro Homem-Aranha mais cru. Antes dos poderes, tem grandes responsabilidades, beleza, eu entendi, mas você tinha que preparar melhor o terreno para essa discussão. Só tá lá. Você não tá fazendo discussão, você só tá abordando isso. Não é discussão. Exemplo, evento canônico do próprio Aranhaverso. Olha a diferença de como você trata para fazer uma desconstrução, para fazer uma complexidade e para você abrir melhor. É um filme que tá literal debatendo o que é ser o Homem-Aranha e se baseia apenas nisso. Não é apenas a máscara, não é apenas o V de Vingança, se lembra dessa cena? Da cena final das máscaras? Não é apenas isso. É o que torna o personagem ser o personagem. E que não é apenas... O Homem-Aranha não tem apenas que se fazer uma única jornada, ele pode ser o Homem-Aranha de diferentes jornadas. Que é basicamente o que os 3 primeiros filmes da Marvel tentaram contar de uma maneira muito mais pobre. Então, se você está pegando algo mais sério, algo mais complexo, que é literal a essência do ser, do que é ser o ser, do que é ser o ser, você precisa de tanta responsabilidade e tanta qualidade de escrita para reverberar esse tipo de coisa. Senão, fica como ficou, apenas pedante. E a finalização lá dos 3 tobes só prova quanto que esses filmes tiveram uma proposta inicial interessante para virar apenas mainstream, pelo mainstream. Fanservice pelo fanservice. Não, de volta ao lar, eu discordo pra E caralho. pra que existe? Quer mais um exemplo? Homem-Aranha. Não, de volta ao lar, sinceramente, captura bem a essência do Homem-Aranha. É porque a galera, tipo, se apegou muito ao fato do Peter idolatrar o Tony nesse filme. Mas a gente tem que lembrar que é um universo, um mundo, onde o Tony é um super-herói há, tipo, muito tempo. E o Peter quer crescer a partir dali. É um Peter burro, é um Peter criança. Porra, o filme em si é muito uma vibe de Homem-Aranha mesmo, sinceramente. Sim, de volta ao lar. Se você for pegar o segundo lá, o Longe de Casa, eu concordo. Mas o primeiro não, pô. É um filme de Não, esse super-herói. filme na época foi muito elogiado. O problema é o que veio depois. É tão ruim, porque a gente pensou, nossa, vai ser um Peter mais pessoal, vai ser um Peter mais isso, vai ser um Peter mais... Que a gente achou que o Peter ele ia diminuir a escala. Ao invés dele pegar mega vilões, ele na verdade ia diminuir numa jornada, tipo, salvando só o bairro, só que a gente viu... Não foi isso que aconteceu. Eles pegaram essa oportunidade e jogaram fora. E, desculpa, o 2 e o 3 não me deixam mentir. Não tem como você querer mentir. Pra quem não tá preocupado com a essência. Tanto que no final, um Peter que não teve a eleição do Tio Ben, ele teve. Só não foi mostrado pra gente, porque o Tio Ben não sabe uma vez. Por que o Tio Ben só mostrado uma vez naquele filme? Você tem que lembrar do contexto da época. Quando o filme saiu, era o terceiro reboot de Homem-Aranha em, tipo, 20 anos. A galera não aguentava mais a porra do Tio Ben morrendo todas as vezes. Caralho, eu já vi essa backstory 450 vezes. E aí eles optaram por correr com ela. Tipo, não vamos lidar com isso. Se a gente vai lidar com isso, então o foco emocional não pode ser o Tio Ben. O foco emocional tem que ser outra coisa. O que vai ser agora? O Tony, tudo bem. É isso. Aí, Não, o pior disso é o 3. Matando a Tia May, pô. A Tia May mais nova que o próprio Peter. Cara, quando eu vi isso no cinema, eu saí tanto do filme. Não.
Fanservice barato não. Fanservice barato não, pô. O fez tão bonitinho, tá tudo com amarradinho, mas isso não. Não tinha meio dano. É verdade, tem esse detalhe no Conde 3. Se não tivesse isso, se o Peter não tivesse que perder ninguém, pra ter essa mensagem, eu preferiria, né? Por exemplo, quem diria, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que reverberaria a mensagem fosse o Peter do Tobey Maguire, não a tia, eu gostaria mais. Porque esse Peter era muito imaturo. Então, eu não gostaria que a referência estivesse na tia May naquela morte. Não gostaria, eu não gostei. Eu gostaria muito mais que eles tivessem guardado essa dopaminazinha barata pro final, porque aí pelo menos conectaria melhor com a própria jornada desse Peter desse universo. E já é mesmo interessante por causa do filme 2. No primeiro filme, ela era um pouco diferente, porque tem uma falazinha lá do Tio Ben. É só isso, tá tudo bem. Tem uma falazinha no primeiro filme, de tipo, conversando sobre quando o tio morreu. Rapidinho. E não tem problema, tá tudo bem. Sim, do Homem-Aranha. Esse filme é pra minha mãe, por exemplo. Essa é do primeiro, inclusive, eu concordo pra caralho, não. É tipo... Eles tentaram reconstruir o que seria o Homem-Aranha, igual a Aranha Verso fez, só que quando viu que começou a dar errado, opa, abortar a missão, vamos tentar voltar pro clássico com vergonha do passado. Que piora, adivinha? O filme antigo piorou o atual. Parabéns, Marvel. A fato é que essa no primeiro Aranha, ok, justo, certo também. Acho isso tão merda a decisão, mas talvez só sendo chato. Não, eu entendo não gostar, mas eu realmente não concordo quando falam que não pegou a vibe de Homem-Aranha. Pra mim, assim, tipo, pegou a essência da vibe do Homem-Aranha. Só não quis e não pôde lidar com o Tio Ben. Quem fala que não pegou a vibe do Homem-Aranha só consumiu o Homem-Aranha pelos filmes. E queria uma versão 3 dos dois filmes anteriores. Das dois outros inputs. Não, tem sim. Meio que é isso. Uma outra visão do Na personagem. verdade, o maior acerto é a vibe. O problema é exatamente que depois eles, como viram que o pessoal, não, o pessoal, aquela... Foi MCU usado. O primeiro Homem-Aranha não tem tanto uma vibe MCU pra depois ser extremamente MCU usado. Mas não que saia radicalmente pra caralho da ideia do personagem, sabe? Só. E tá pouco se fudendo pras raízes do personagem. A minha mãe vai assistir todos os filmes do Homem-Aranha, que já foram lançados até hoje, e gostar de todos igualmente. Porque ela tem coisas mais relevantes na vida dela pra se preocupar, além da essência do personagem de quadrinho. Eu, particularmente, iria preferir um filme do Homem-Aranha mais fiel a quem o personagem é. Mas eu gostei dos 3 filmes do Tom Holland. E eu não Tipo, até Eu buguei, peraí. assistir todos os filmes do Homem-Aranha, é radicalmente pra caralho da ideia do personagem, sabe? Só. e tá pouco se fudendo pras raízes do personagem. A minha mãe vai assistir todos os filmes do Homem-Aranha, que já foram lançados até hoje, e gostar de todos igualmente. Porque ela tem coisas mais relevantes na vida dela pra se preocupar, além da essência do personagem de quadrinho. Eu, particularmente, iria preferir. E eu não concordo nem um pouquinho com isso, não. Isso aí, na verdade, é extremamente antiético de você parar pra pensar. Não tem valor se você não vê valor. Isso daí é extremamente simplório. Eu tenho mais do que... É o clássico. Eu tava falando sobre desenho, tá falando sobre quadrinho. Você tá inferiorizando a sua própria forma de expressão, a sua própria forma de arte. Eu não sou muito fã disso. Você não é obrigado a gostar. Fato, porque ninguém é obrigado a gostar de nada, pelo amor de Santo Cristo. Mas também você não é obrigado a inferiorizar, porque um bando de aleatório não vê. Eu me importo muito com a essência. Na verdade, um debate sobre a essência, que principalmente a Aranhaverso está propondo, é muito bem feito. É um bom debate, é uma boa história, é uma boa forma. Muito provavelmente, o próprio debate sobre o que um Homem-Aranha é que quando os Homem-Aranhas invadem de maneira egoísta os universos, aí eles não estão agindo como Homem-Aranha, porque eles não estão. Então, não é o querer salvar, é o ser egoísta que não está sendo o Homem-Aranha, e é isso que deleta o universo. Provavelmente vai ser isso. Preferir um filme do Homem-Aranha mais fiel a quem o personagem é. Mas eu gostei dos 3 filmes do Tom Holland. E eu não Tipo, até... Eu ia falar um hashtag aqui, mas eu não vou fazer isso. vejo problema nenhum nisso, porque a arte, no geral, é relativa. Não dá pra definir determinados conteúdos. Então, você não se importar tanto com o personagem e aqueles que se importavam no passado, que fizeram o personagem ser quem ele é, a opinião deles não importa? Esse é o ponto? Eu não vi, não tem. Não é isso. Você não pode querer, pelos seus sentimentos, invalidar o sentimento dos outros. Não é assim de nenhum grau. Como ruim, porque não gostamos. Ou bom, porque gostamos. Gosto pessoal não é Eu prefiro os Velozes, viu? Todos Não, os isso é igualmente, verdade. Velozes e Furiosos. discutível. Você pode passar horas explicando pro cara que gosta de Último Mestre no Ar o quanto o filme é ruim e infiel ao desenho original. E ele vai continuar gostando. É porque o problema com esse filme não é isso. O problema com esse filme é, tipo... A gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Então, deixa ele cozinhar. Sim, é literal ignorante. Eu já falei isso aí do ignorante, pra quem? Eu tenho que falar de novo, meu Deus, tá virando mantra, eu tenho que colocar na capa do canal. Pra quem nunca viu o mar, qualquer lagoa é oceano. Então, se alguém que não assistiu o original gosta, talvez você falar, assista o original, você vai gostar mais. Só saiba que o original é diferente do filme. E por aí vai. O que pode acontecer é o que a maioria das pessoas tem realmente medo, é de nivelar por baixo. Lá o Watchmen, por exemplo. Quando eu terminar de cozinhar, eu vou provar e cozinhar de volta também, eu acho. Eu digo isso porque eu já tentei. Eu não entendo quem gosta desse filme. Se eu sou pobre, já sou feliz de ter Sim, porque um dos fracassos desse filme é porque pouquíssima gente não gostou. Sempre vai existir o primeiro filme medíocre e ruim pra alguém assistir. Assim como uma criança tende a gostar de tudo, quem não assiste nada com nenhum tipo de senso crítico não vai gostar. Muito provavelmente é só você ver a qualidade dos argumentos da pessoa. A direção é ruim.
O cara nem sabe o que é direção. Você vai ter que dar um monte de exemplo, você vai ter que reeducar o cara, ele não vai aprender porque ele vai estar sendo cabeça dura, ele vai estar sendo cabeça fechada, você vai ter que reeducar o ignorante, a ignorante vai ter ignorante no sentido que ele realmente não conhece. Porque se ele meter eu gosto porque sim, acabou, você não tem mais o que se fazer. Mas aí você fala pô, a direção é boa? Não, a direção não é boa, a direção é ruim. Aí você tá começando a ter um pouquinho. Entendeu? Ele não vai saber que é uma direção boa, não vai saber que a fotografia é boa, não vai saber se foi ou não fiel pra história, porque o único Avatar que existe é o Avatar que ele assistiu, ou não existe mais nada que isso. É simples, o lampejo de qualidade que ficou nesse filme foi o suficiente pra ele. Então talvez se ele desse chance pra animação, ele vá gostar muito mais. Por isso que eu acho muito estranho não é quem gostou do filme, eu acho que é mais estranho ainda quem assistiu o original e gostou disso. Isso eu nunca vi. Nunca vi. Ou pior, quem assistiu o original e gostou depois da animação. Fica um gosto amargo, exatamente quando você for assistir um filme da infância e viu que ele na verdade era um lixo. Mais ou menos essa sensação. Eu poderia que já tava muito, mas é um gosto pessoal. Mas se formos levar em conta discussões sobre qualidade, isso demandaria tempo e conhecimento que eu não tenho. Eu só sei que qualidade é algo muito mais técnico e objetivo. E mesmo assim, Blé, mas sim. não é completamente imparcial. Porque nós somos seres humanos e não máquinas. Exato, não sou nem um pouquinho parcial, né? Exato. Você tem essas regras narrativas, você tem isso para que algo que sempre vai ser objetivo tenha um pingo de objetividade para ter um pouquinho de debate sobre isso, porque senão vira bagunça, vira várzea. É a aplicação simplista do método científico. Se você pegar regras de crítica, regras negativas, regras de ética, tem ética. Crítica tem ética. Por quê? Exatamente. Nem vou falar porque eu já falei aqui, eu tô cansando. Falo das minhas coisas, eu tipo, falo do que eu gosto mesmo. E eu sempre deixo claro, eu falo do que eu gosto. É isso, ou do que eu não gosto. Eu dou minha visão. É sempre uma questão de opinião pessoal. Gostei de escolher o que eu vou falar agora. Nós temos emoções atreladas ao conteúdo que nós consumimos. E isso interfere sim no nosso senso crítico, mesmo que minimamente. Então, no final das contas, a arte é realmente... Aí eu Natural, eu acho a análise 100% objetiva monótono. Acho muito chato. Acho muito chato. A não ser que você, tipo, Análise 100% objetiva? É verdade, é meio chato, porque fica parecendo um robô. É o clássico eu cliquei isso. Porque literal, não é apenas isso que existe, porque não existe ser humano que consiga sair da própria consciência, que consiga nulificar as suas próprias experiências. Então não existe nenhum ser humano nasce pronto. Então você sempre vai ter aquele seu eu do passado que consumia coisas não tão boas quanto você agora. Ou você vai me dizer que você desde pequenininha já assistia a Shakespeare, Crítica da Razão Pura, só esse tipo de filme. Não, todo mundo começa pelo primeiro livro. Assim como você, no final do primeiro livro, não é o mesmo, aquele seu eu do passado ainda existiu e ainda existe em um fluxo temporal. Então não existe isso de você querer ser tecnicista, de um filme bom é o que está nessa listinha. Não, tem algo além. Porque se fosse 100% gabaritável, não existiria filme ruim, porque seria algo formulaico. E não é, porque são emoções. Porque assim como as emoções não podem ser medidas pesadas, não existem a manifestação física das emoções, a arte é a tentativa de pegar emoções, de pegar o objetivo da alma humana e externalizar. E essa é a mais perene beleza na arte. tipo, esteja destrinchando alguma coisa, análise narrativa profunda de uma coisa ali, ou análise fotográfica profunda ali, uma análise objetiva é chato. Tipo, se você não seguir por esse ângulo, é chato, acho monótono de acompanhar e não diz muita coisa. Realmente relativa. O que pode ser considerado bom ou ruim varia de pessoa para pessoa. Isso faz parte da beleza da arte no geral. Não existe uma regra definitiva que diga o que devemos gostar ou não. Tudo depende das nossas experiências e preferências pessoais. E o que eu falei aqui é apenas a minha visão. O importante é que você curta o que gosta e, se possível, tente apreciar as diferentes formas de arte que existem por aí. Muito obrigado por me ver até aqui. Então, K-pop, o Léo tá aqui. Léo adora K-pop. Léo é tipo, o Léo é um músico fantástico. E o gosto de outras coisas dele também são coisas que eu concordo 100%. E é tudo fantástico. E ele gosta de K-pop também, que eu não gosto muito. Tá tudo bem, foda-se, não tem problema. Se ele... Exato, é porque gosto, análise, crítica são tão complexos que muitas vezes o que acontece é as pessoas, então, se tudo é pessoal, tudo isso, por que existe crítica? Tudo é pessoal, porque existem pessoas que literalmente ganham vidas falando sobre filmes. Porque eu tô aqui falando sobre filme, criticando filme, porque tudo é pessoal. É porque mesmo que eu seja um ser infinito, você seja um ser infinito, e que nós nunca verdadeiramente vamos conseguir nos comunicar de maneira 100%, entre o 0 e o 100% existem números. Então você pode ter o seu amigo. Eu tenho certeza que você tem um amigo que tem um gosto muito parecido com o seu, que se ele falar, eu gostei disso, você, muita chance de eu gostar. E por aí vai. Críticas, análise. Por isso que tem aquele cara que tem uma opinião meio sobre filme, mas ele tem muito seguidor, porque ele representa as ideias e as falas e as críticas deles, representam uma porcentagem das pessoas que olham para a ideia, pela forma, pelo objetivo que ele fala e se identificam. O clássico, gosto dele, gosto dos filmes dele, gosto da forma dele e gosto de como ele faz. Então por isso que existem críticas de filmes. Por isso que existem críticas de filmes bem embasadas. E por isso que alguém leigo pode criticar e deve criticar, porque o eu dele, o eu dele vai representar alguma pessoa. E ele vai então conseguir se conectar e fazer outro tipo de arte da comunicação com outra pessoa. E por aí vai. Eu gosto pra caramba.
A maioria dos vídeos de For Speed eu gosto. Pô, uma qualidade que eu não compreendi ali, tá ótimo, dá vontade, dá vontade. Quem pode pegar, pô, então, se vocês curtem à vontade, fiquem à vontade. Então, a minha visão sobre isso é meio que a seguinte, da questão inteira, de não ter pra gostar de coisas ruins, vice-versa, blá blá. Existe um nível de objetividade, só que é muito difícil falar a palavra objetividade quando essa objetividade não é objetiva. Porque tudo vai mudar com o passar do tempo. O padrão de qualidade para um filme hollywoodiano é diferente do padrão de qualidade para um filme japonês, que é diferente do padrão de qualidade para um filme europeu. E você muitas vezes vai acabar criticando com uma base para as outras coisas. Isso é horrível, você não faz isso. Isso. É não só horrível, como é mesmo antiético. Por isso que pra mim, numa crítica, igual eu falei pro próprio Marcelo, você pode falar mal do que você quiser, mas a crítica tem que ser justa. Você tem que dar César o que é de César. Entende sem drift. Então, em uma crítica, você precisa ser o mais ético possível, exatamente para que você não confunda gato com lebre. Objetividade subjetiva real é real pra caralho, sim. Você não deveria ver as coisas assim, você não deveria ver as coisas assim. A forma como a narrativa é construída em um anime é diferente da forma que uma narrativa é construída em uma HQ. Você não pode comparar as duas imediatamente, tipo, iguais e ver até mesmo estruturalmente, sem compreender o contexto do que aquela arte é, do que aquela obra é. Não só do que ela tá se propondo, mas do que seria o bom pra isso daqui. Oxi. Qualidade pra um filme europeu. E você muitas vezes vai acabar criticando. Meu som subiu, peraí. Não leve o meu gosto pra jogos muito grande coisa não, viu? Eu sou bem leigão em jogos. Muito leigão. Muito. Com uma base para as outras coisas. Isso é horrível, você não faz isso. Objetividade subjetiva real é real pra caralho, sim. Você não deveria ver as coisas assim, você não deveria ver as coisas assim. A forma como a narrativa é construída em um anime é diferente da forma que uma narrativa é construída em uma HQ. Você não pode comparar as duas imediatamente, tipo, iguais e ver até mesmo estruturalmente, sem compreender o contexto do que aquela arte é, do que aquela obra é. Não só do que ela tá se propondo, mas do que seria o bom pra isso daqui. O complicado disso é que você entra em coisas muito técnicas que nunca é o que a galera vai entrar, tá ligado? Quando eu falo de algum filme, falo de alguma coisa, eu vou dar a minha opinião. Só que todo mundo consegue compreender alguma dessas coisas, entre aspas, objetivas, porque elas são ideias que foram trazidas para poder contar essa história, para poder contar essa obra de uma forma melhor. Obras são mentiras, e essas mentiras estão numa língua, que essa língua tem um objetivo, que é uma tradução de sentimentos, que no final não existem. É complexo pra caramba. O que acontece é que aí muitas pessoas só não ligam, né? Então, por exemplo, se for um filme que falha na base do roteiro, a ideia básica do roteiro, ela se perde, a estrutura é uma merda, o esqueleto dela é ruim, não sou só eu que vou achar uma merda. Todo mundo vai achar um pouco merda, todo mundo vai achar esquisito, todo mundo vai achar tipo, cara, que isso? Mas todo mundo. Há muita gente que gosta da construção, que tá acostumada a ver esses filmes, que tem esse padrão de qualidade na cabeça, vai achar esquisito. Por isso que eu falo que, tipo, é tudo minha opinião. O asterisco é que, assim como a minha opinião tem alguma base em qualidade, a de todo mundo também tem. Mas aí também entra na ideia do que exatamente você está querendo consumir. O que exatamente você... Tem um quê qualitativo, só que ele não é objetivo. Né? Existe o que objetivo de qualidade na arte, só que o que qualitativo, que é exatamente o peso, que é meio complicado. Você sabe, o que você está se propondo a assistir. Você fala, o seu nome é muito difícil, mas alguém lá em cima falou de... Oi, Vitor. Alguém lá em cima falou de Mushoku. Mushoku foi o pior livro que eu já li na minha vida. Por que Mushoku foi o pior livro que eu li na minha vida? Por causa da história? Não, por causa da escrita. Eu acho a escrita nojenta de ruim. Acho que é muito ruimzinha. Por quê? Porque eu gosto de ler livros. Eu sou um grande fã de livro, de literatura, do Chega 4. Mushoku tem uma escrita muito pobre. É uma escrita de alguém que, tipo, não lê muito livro. Alguém que só pegou e deixou a escrita da forma mais monótona possível. É verdade. O comecinho de Mushoku só consumiu o comecinho de Mushoku. É muito... Cara, ChatGPT. É tipo ChatGPT. É muito... É pior do que série de livro adolescente. Muito pior mesmo. E o pior é que no comecinho ele trata algumas coisas complexas, só que... Nossa! De diálogo. Daniel Fernandes. Sua criação top demais, cara. Continue assim, você arrasa. Obrigado, Bonnie. Gostei do seu vídeo. Só tá, tipo, trazendo minha visão a partir daqui. Mas gostei do seu vídeo, ficou bem legal. O Mushoku é diálogo, descrição de cenário, descrição de coisa. O Rudeus se sente um pouquinho assim agora. Não tem nada de interessante na escrita em si. Então lendo aquilo, eu fiquei, cara, sabe, não tem nada aqui que chama a minha atenção pra um livro e pro padrão de qualidade que eu tenho de um livro. Porque eu imagino que um livro deveria ser, no mínimo, pra ser bom. Então eu acho isso uma merda. E eles falaram isso também da ideia de, tipo, o medíocre é tão sem graça e tão chato que eu só consigo ver como tipo, pior que ruim. Se eu tô vendo um filme do cinema, eu vou lá, senta a bunda, vou ver um filme, a fotografia é a mesma coisa que eu já vi 450 mil vezes, eu vou falar, cara, foda-se, não tem nada de interessante aqui. Então já chega ao ponto que eu acho ruim, porque não teve esforço, não foi tentado dar um plano melhor pra aquilo, ou que seja, pra as cenas, pra entregar melhor essa história no audiovisual. É uma história sendo entregue no audiovisual de uma forma muito seca. Com isso, eu consigo ver que a fotografia é ruim, pelo fato que não tem nada, não tá entregando nada de bom aqui. Claro que o ruim mesmo em fotografia será que muita gente vai botar. Mas eu tenho só essa questão de que eu vi muito filme e vi muitas coisas. Então foda-se, quando não é nada de interessante, quando não parece estar dizendo nada com o audiovisual, eu acho algo ruim. Então é muito uma questão de a objetividade subjetiva, sabe? Objetividade subjetiva, exato. Pior que é isso mesmo. E no final eu prefiro muito mais, ao invés de tentar ir pelo que objetivo, é de fazer um filtro. Mas faz um filtro, pô. Eu quero falar sobre narrativa, eu quero falar sobre qualidade, eu faço um filtro. Eu falo do que eu gosto, baseado nas minhas análises. Não gostou? Por isso que muito dificilmente, mesmo eu sendo uma pessoa que gosta de argumentar, mesmo eu sendo uma pessoa que tem esse quê qualitativo, mesmo eu sendo uma pessoa que até mesmo critica demais, eu não vou ter muita força para me defender não, viu? Eu não tenho muita força para me defender, porque eu não estou criticando para ser o supra-sumo da arte. Estou criticando muito mais para me conectar com a própria crítica do que propriamente de fazer um tipo de elevação da arte pela arte. Coisa é ruim, mas é mais porque eu estou comparando com coisas que eu já vi como melhores. É difícil você fazer isso considerando que tudo vai ter seu próprio objetivo, seu próprio ponto pra existir, o motivo pelo qual existe, e tudo vai ser criado em contextos diferentes. Maribu, muitas obrigado, querido. Mais um mês.
Mas eu tava falando até mais cedo de Dark Souls, minha série favorita. Cara, tem muitas cenas lá que eu acho ruim. Acho ela geralmente ruim, acho mal feitas, acho várias coisas, vários plotlines esquisitos. Até uma revelação muito importante, eu achei a cena da revelação ruim, mal feita. Nada interessante, nada bom. Mas é minha série favorita, por quê? Porque é preço emocional, que é uma série acima da média sobre uma coisa que eu gosto, que entrega de uma maneira que eu pessoalmente gosto. Acho isso ótimo. E eu tava falando até mais cedo, eu gosto de Velozes e Furiosos, eu gosto de Velozes e Furiosos. Por quê? Porque vai entregar a história, a narrativa em geral, com temas básicos simples sobre família e construir uma família, que são coisas que eu pessoalmente gosto, me conecto, eu gosto muito tipo, das pessoas que eu conheci ao passar minha vida, eu vejo como família e blá blá blá, junto com, sei lá, as coisas mais absurdas possíveis de um filme de ação, bem feita geralmente, bem dirigidas, bem filmada, entregando um negócio que você fica tipo, porra, que maneiro, cara, que radical, que legal. E eu gosto muito de Velozes e Furiosos. Não precisa ter um plot tipo, todo complexo pra isso. Eu não consigo dizer que são filmes ruins, por exemplo. Não consigo. A intenção nunca foi ser um filme com roteiro complexo e desenvolvimento profundo dos personagens. Mas uma galhofa do caralho, entrega a galhofa do caralho e a galhofa do caralho é bem executada pra galhofa do caralho. Até certo ponto. Eu não acho o 9 tão legal hoje em dia, por exemplo. Eu acho que o 9 caiu a qualidade porque não foi bem entregue essa galhofa. A galhofa foi esquisita. O 10 muita gente falou que tá ruim. Tipo, eu vi muita gente falando que o 10 tá ruim. Eu não vi ainda. Mas é isso. Eu acho que, tipo, o gosto não precisa necessariamente de motivo. Não precisa. Nesse tipo de filme, de franquia, eu gosto muito mais de comparar filme com filme do que comparar de única e exclusivamente com proposta, né? O problema de Velozes e Furiosos é que cada filme tem uma proposta diferente, pô. Então meio que cada filme vai e vai. É o que acontece. Só chega um ponto que cansa. Eu cansei no... Acho que é no 5 que eu cansei. Gosto do que você quiser, foda-se. Mas concordo que nem todo mundo pode ou quer inovar e fazer um treco super uau e foda. Sim, eu concordo com isso, Whisper. Minha questão é só que muitas vezes não entregar um treco super uau e foda, olhando por exemplo o audiovisual, tô pensando no audiovisual, não entregar um treco super uau e foda pros visuais, pro audiovisual em si, pra gravação, pros ângulos, pros planos, pra construção dos planos, pra construção dos efeitos sonoros e tal, fazer um negócio blé, Exato, claro. dane-se. Você tá me dizendo que você não consegue contar a história que você queria contar da melhor maneira possível pro audiovisual, se você fez de uma forma meio, né? Então eu fico pensando, por que você vai fazer um filme, então? E aí fica só na mão do seu roteiro. E roteiro, muitas vezes, não leva sozinho uma obra inteira, sabe? Só se um roteiro muito foda, mas muitas vezes não leva sozinho, geralmente não leva sozinho, no caso. É o mais importante, mas não é o que faz sozinho, né? Até porque filmes são fusões de aspectos de arte. Coisa pra caralho, ainda não. Obrigado, Karma. O Velozes e Furiosos com um carro é o que tem um espaço ao final, e é o que o Dom, ele vai pular de uma ponte que não tem que estar lá, e aí ele usa as cordas da ponte pra balançar o carro pro outro lado. É esse mesmo. É esse tipo de coisa que eu adoro. É apenas a minha visão. O importante é que você... Gostei do filme de Madagascar dançando também. Espero que esse assunto tenha sido bom pra vocês. Porque é um assunto bom de falar. Gosto muito do Tokyo Drift, é legal, pô. Tokyo Drift é maneiro. É uma história muito simples, é uma história muito básica, muito tranquila. Foi legal, é maneiro, é legalzinho, pô. Não tem problema não. Tá bebendo água. Mas é isso, essa é a minha visão. Eu falo de tudo com base no meu gosto pessoal. Mas meu gosto pessoal, muitas vezes, entra também na ideia de que eu quero que a coisa seja bem feita, seja bem produzida, do ponto de vista de um roteiro bem construído, com um esqueleto bom. É que o gosto pessoal ele não é algo que existe no vácuo, né? O gosto pessoal ele também pode ser construído, lapidado. O gosto pessoal ele pode ser desenvolvido. O seu gosto pessoal pode somar, pode diminuir. O seu gosto pessoal pode ser complexo, pode ser simples. O seu gosto pessoal não é algo estático. Não falta. Com personagens interessantes, personagens que eu sinto que pelo menos têm carisma, no mínimo eles têm carisma, com o aspecto visual. É o clássico. Assistir 1000 filmes pode não significar muita coisa, mas significa que você assistiu 1000 filmes. A partir daí, o que isso significa? Depende muito do seu padrão de consumo. Porque eu gosto de estudar sobre arte. Gosto de estudar, gosto de aprender coisa nova, e eu me sinto bem sabendo que eu não estou apenas usando a arte, como a arte também está me usando para que eu também eleve, se eu pudesse dizer assim, simplesmente uma norma mais culta de você ser, onde você não apenas usa a arte, mas também a arte lhe soma. Eu gosto muito disso também. Você estuda, você aprende, você faz a famosa informação concatenada e por aí vai. Se for uma obra com um visual que seja bom, que seja legal, coisa do estilo, que cada elemento consiga me vender o motivo pelo qual aquele elemento está ali. É isso. Gosto de quiser com tanto que você é criminoso, justíssimo, sim. Vou pegar café e a gente continua. Eu ia ler a pergunta. Acho que já tá bom já.